O meu salário anual é de 3 milhões de euros. Na festa dos 65, beiro aniversário da minha sogra, ela sentou a amante do meu marido na cabeceira da mesa. Não lutei nem discuti, apenas me virei e saí. Nessa noite, o meu marido ligou-me 73 vezes. Rejeitei todas as chamadas e bloqueei o seu número. A Sala dos Azulejos, um espaço privado num dos restaurantes mais exclusivos de Lisboa, o Palácio, no Chiado, estava particularmente ruidosa esta noite. A luz de um colossal lustre de cristal era quase ofuscante, refletindo-se nos copos de vinho sobre as mesas redondas. O ar era uma estranha mistura de um Porto Vintage Premium e um perfume barato e enjoativo. A festa estava ao rubro quando Leonor Ribeiro empurrou as pesadas portas de carvalho. Vestia um fato Carolina Herrera de corte impecável e saltos Louboutin de 7 centímetros, segurando uma caixa de mogno polido. Um traço de fadiga marcava-lhe o rosto. Acabara de concluir uma exaustiva conferência transatlântica de 6 horas sobre uma fusão. Mas a aura de poder, aperfeiçoada por anos no topo da sua indústria, era inegável. No momento em que entrou, o salão glamouroso caiu num silêncio repentino. Ora, vejam só quem é. Se não é a nossa abelhinha trabalhadora, Leonor. Uma voz aguda e cortante quebrou o silêncio. A oradora era a convidada de honra e sogra de Leonor, Dona Carmo Monteiro. Vestia um espalhafatoso e de mau gosto vestido de lantejoulas bordô, com um grosso fio de ouro ao pescoço. O seu rosto era todo sorrisos, mas os olhos transbordavam de desagrado. Parabéns, Dona Carmo, disse Leonor com uma expressão plácida, ignorando a farpa no seu tom. Houve uma emergência de última hora na empresa. Peço desculpa pelo atraso. Caminhou em direção à mesa principal a segurar a caixa. Lá dentro estava um broche de diamantes vintage da Cartier que arrebatara num leilão uma peça requintada no valor de mais de 150 mil euros, o suficiente para a entrada de um excelente apartamento nas Avenidas Novas. Mas ao aproximar-se da mesa principal, congelou. A mesa de 12 lugares estava repleta com os membros centrais da família Monteiro, e no lugar de honra ao lado da sua sogra, o lugar que deveria ser seu, estava sentada uma jovem, Catarina Silva, uma nova estagiária no departamento do seu marido, Miguel Monteiro, e, de acordo com os seus comentários recentes, uma protegida indispensável. Neste momento, Catarina usava um vestido branco simples, o cabelo comprido a cair sobre os ombros, a maquilhagem inocente e fresca. Parecia uma rapariga pura e ingênua. Descascava cuidadosamente um camarão tigre e colocava-o no prato de Carmo, com as cabeças juntas como se fossem mãe e filha. E o marido de Leonor, Miguel, estava sentado mesmo ao lado de Catarina. Um lampejo de pânico cruzou o rosto de Miguel ao ver Leonor. Instintivamente tentou levantar-se, mas um olhar severo de Carmo fê-lo afundar-se de novo na cadeira. Leonor, não me leves a mal por não te ter guardado lugar, pois não, disse Carmo, limpando lentamente a boca a um guardanapo numa demonstração de manual de agressividade passiva. Que podia eu fazer? És uma pessoa tão importante. Não podia ter dezenas de pessoas a passar fome enquanto esperavam por ti. Além disso, acrescentou, com os olhos a varrer o fato de Leonor, parece que vieste para uma aquisição hostil, não para um jantar de família. Risinhos abafados ecoaram pela sala. O olhar de Leonor varreu friamente a mesa principal. Não havia lugares vazios, nem sequer uma cadeira extra. Dona Carmo, esse é o meu lugar, disse Leonor. A sua voz era calma e desprovida de emoção, mas carregava um peso inegável. Catarina olhou para cima como se estivesse assustada, como um veado encandeado. Os seus talheres tilintaram no prato e os olhos encheram-se instantaneamente de lágrimas. Virou um rosto magoado para Miguel. Oh, Miguel, fiz alguma coisa de errado. Eu só vi um lugar vazio e a tua mãe pediu-me para me sentar aqui a fazer-lhe companhia. Juro que não fazia ideia que era o lugar da dona Leonor. Fez menção de se levantar e oscilou delicadamente, como se estivesse prestes a desmaiar. Oh, por amor de Deus, fica onde estás, disse Carmo, agarrando o braço de Catarina. Depois lançou a Leonor um olhar hostil. Fui eu que disse a Catarina para se sentar aqui. Ela tem maneiras. Tirou o dia todo de folga no meu aniversário para vir ajudar com tudo. Não é como certas pessoas que ganham uns trocos e se esquecem do próprio nome, chegando atrasadas ao aniversário da própria sogra. Mãe,
Falou finalmente Miguel, embora não conseguisse encarar Leonor. A sua voz era fraca. Sabes que a Leonor anda ocupada com o trabalho. E aquele broche que ela te comprou é incrivelmente caro. Caro? Quão caro? Carmo desdenhou, com os olhos gananciosos a disparar para a caixa de mogno na mão de Leonor, antes de fingir indiferença novamente. Leonor, não estou a refilar, mas o trabalho mais importante de uma mulher é a família. Olha para a Catarina. O ordenado dela pode não ser muito, mas ela é atenciosa. Sabe como cuidar das pessoas. De que serve ganhares quase 3 milhões por ano se mal te vemos a cara? E de qualquer forma, todo esse dinheiro é apenas sorte que a nossa família te trouxe. Achas que estarias onde estás hoje sem o apoio do meu filho? Uma risada profunda e incrédula borbulhou dentro de Leonor. O seu salário anual era de 3 milhões de euros. Era sócia num dos principais bancos de investimento da Península Ibérica, a lidar com negócios na ordem dos 1.000 milhões. Desde o crédito habitação da penthouse desta família no Príncipe Real, ao leasing dos seus carros de luxo, das contas médicas de Carmo aos fatos à medida e relógios de Miguel, haveria uma única coisa que ela não tivesse pago. O suposto cargo de gestor sênior de Miguel rendia meros 80.000 euros por ano, nem sequer o suficiente para cobrir o IRS que ela pagava. E agora, na festa de aniversário da mãe dele, o seu lugar fora dado à sua descarada amante, e o marido ficava ali sentado como um cobarde, a deixar a mãe humilhar a mulher. Miguel Monteiro, disse Leonor, ignorando a tirada de Carmo e fixando o marido com um olhar penetrante. Não tens nada a dizer? O suor escorria na testa de Miguel. Ele sabia que trazer Catarina ali era errado, uma chapada na cara de Leonor, mas não tinha coragem para desafiar a mãe, nem suportava ver a frágil flor a seu lado ser magoada. Levantou-se, forçou um sorriso e caminhou até Leonor, baixando a voz. Vá lá, Leonor. Está cá toda a gente. A mãe está a envelhecer. Só quer uma festa animada. A Catarina é convidada, veio ajudar. Não ficaria bem expulsá-la. Que tal se eu pedir aos empregados para acrescentarem uma cadeira? Ou se calhar podias espremer-te ali na mesa das crianças. Acrescentar uma cadeira? Na mesa das crianças, Leonor olhou para o homem à sua frente como se o visse pela primeira vez. Há 2 anos, quando casou com ele, fora atraída pela sua honestidade, a sua natureza gentil, os seus valores familiares. Pensou que ela poderia ser a guerreira lá fora e ele poderia dar apoio emocional em casa, criando uma espécie de equilíbrio. Agora compreendia. Não era honestidade, era fraqueza, não era gentileza, era falta de espinha dorsal, e o tal apoio emocional era apenas a hipocrisia de um homem que se queixava das refeições enquanto vivia uma vida de luxo financiada pela mulher. O olhar de Leonor viajou de Miguel para Catarina. A jovem escondia-se atrás de Carmo, com um sorriso de vitória quase imperceptível a brincar nos lábios. Os seus olhos estavam cheios de orgulho, era a postura de uma vencedora. De repente, Leonor sorriu, um sorriso deslumbrantemente belo, mas que gelava até aos ossos. Não teve um ataque de fúria, nem virou a mesa como Carmo poderia esperar, nem se envolveu numa discussão pública como Miguel temia. Deu apenas um leve aceno com a cabeça e disse num tom assustadoramente calmo: se a mãe acha que a menina Catarina é mais atenciosa e mais adequada para esse lugar, então que assim seja. Carmo foi apanhada de surpresa por momentos. Admirada por a sua nora, habitualmente formidável, para ser tão dócil, tossiu com satisfação. Finalmente mostras algum juízo. Agora pousa o presente e vai sentar-te ali. Apontou para uma mesinha negligenciada a um canto, onde algumas crianças barulhentas brincavam e uns parentes distantes palitavam os dentes. Leonor olhou para a caixa de mogno na sua mão. Lá dentro estava o deslumbrante broche vintage da Cartier, verde esmeralda, uma obra de arte inestimável. Para adquirir aquele presente de aniversário, ela tinha pedido 3 favores e contraído 2 dívidas. O presente, diz a dona Carmo, repetiu Leonor suavemente. Levantou a mão, estendendo a caixa em direção à sogra. Os olhos de Carmo brilharam enquanto estendia a mão para o agarrar. Bem, pelo menos ainda te resta alguma decência. Precisamente quando os dedos de Carmo estavam prestes a tocar na caixa, Leonor inclinou o pulso e simplesmente largou-a. Pum! A pesada caixa de mogno
aterrou em cheio na tampa de um balde do lixo de metal ao lado da mesa principal, fazendo um som oco e surdo. A sala inteira ficou num silêncio mortal. A mão de Carmo parou a meio do ar. O sorriso no seu rosto enrijeceu instantaneamente, tornando-se depois de um tom arroxeado de fúria. Ai, escorregou-me a mão, disse Leonor friamente, sem uma ponta de pedido de desculpa na voz. Mas não importa. Afinal de contas, se a dona Carmo me acha uma nora tão ingrata, este presente seria apenas uma ofensa à vista. Já que a menina Catarina é tão atenciosa, por que não lhe pede para lhe comprar um substituto? Sem um segundo olhar para os rostos chocados, virou-se para sair. Leonor Ribeiro, qual é o significado disto? Para já aí. Carmo, finalmente a sair do seu choque, bateu com a mão na mesa, a tremer de fúria. Estás a rebelar-te? Se saíres por essa porta hoje, nem penses em voltar a pôr os pés na casa dos Monteiro. Miguel correu em pânico para agarrar o braço de Leonor. Leonor, o que estás a fazer? É o aniversário da mãe. Para de fazer birra. Volta e pede desculpa. Larga-me, disse Leonor parando. Virou a cabeça. O seu olhar sobre a mão de Miguel tão afiado como uma lâmina de barbear. Estava tão frio que ele a largou instintivamente. Miguel Monteiro, disse Leonor, alisando a manga que ele amarrotara. A sua voz soou clara na sala silenciosa. A casa dos Monteiro. Caso te tenhas esquecido, fui eu que dei a entrada para esse apartamento. Sou eu que pago o crédito. Até a moradia em Cascais, onde a tua mãe vive atualmente, está em meu nome, Leonor Ribeiro. E tu estás a dizer-me, para não pôr lá os pés. Soltou uma gargalhada curta e desdenhosa, com os olhos a varrer Carmo, agora pálida, e Catarina, aterrorizada. Se eu quisesse, podia pôr-vos a todos na rua amanhã. Com isso, virou-se sem olhar para trás, empurrou as grandes portas e saiu a passos largos. Atrás de si, ouvia as maldições histéricas de Carmo e o som de pratos a partir, mas nada daquilo tinha já a ver com ela. Ao sair de O Palácio, o ar fresco da noite de outono lisboeta bateu-lhe no rosto. Leonor respirou fundo, sentindo a energia tóxica no seu peito começar finalmente a dissipar-se. Um valet trouxe rapidamente o seu Bentley Continental GT preto, segurando respeitosamente a porta aberta. Leonor deslizou para o lugar do condutor. A pesada porta fechou-se, isolando o ruído do mundo exterior, mas não conseguiu bloquear a vibração frenética do telemóvel no banco do passageiro. O ecrã acendia e apagava-se vezes sem conta. O identificador de chamadas marido parecia uma piada de mau gosto. Leonor não atendeu nem rejeitou. Deu-lhe apenas um olhar frio, ligou o motor e pressionou o acelerador. O motor W12 soltou um rugido baixo e o carro preto disparou para a frente como uma flecha, fundindo-se no rio cintilante de trânsito de Lisboa. Não havia música no carro, apenas o zumbido incessante do telemóvel no banco de couro, uma representação perfeita do coração apavorado de Miguel naquele momento. Os dedos longos e fortes de Leonor apertavam o volante, os nós dos dedos brancos. A verdade é que ela não estava surpreendida com os acontecimentos daquela noite. Até os tinha antecipado. Quando casou com Miguel, há 2 anos, quase todos à sua volta se tinham oposto. Na altura, era conhecida no mundo da banca de investimento como uma viciada em trabalho implacável. O seu salário não era a cifra astronômica que era agora, mas já era dezenas de vezes superior ao de Miguel. E Miguel era apenas um gestor júnior comum numa empresa estável. A sua personalidade tão plácida que roçava o indeciso. O que é que ela tinha visto nele na altura? O homem que lhe trazia uma tigela de sopa quente quando ela trabalhava até tarde da noite. O homem que lhe preparava desajeitadamente chá de gengibre quando ela sofria de cólicas. Ela tinha visto uma estabilidade e sinceridade raras num mundo cheio de cálculos e transações. Pensou que, se fosse forte o suficiente, poderia proteger o seu lar, proteger aquele afeto simples, mas estava errada. A única coisa neste mundo que não resiste a testes é a natureza humana. A coisa mais fácil de perder o equilíbrio é um casamento desigual. À medida que a sua carreira disparava, que o seu salário entrava na casa dos milhões e ela se tornava a sócia mais jovem da sua firma, Miguel mudou. Primeiro, foi o silêncio. Sempre que ela falava entusiasmadamente sobre um projeto bem-sucedido, ele apenas forçava um sorriso. Dizia, "Oh, parabéns",
e ia para a varanda fumar. Depois foi a sensibilidade. Quando ela lhe comprou um relógio de 50.000 euros, ele nunca o usou, com medo de que os colegas o chamassem de homem sustentado. Quando ela quis comprar uma casa maior, ele disse que o apartamento atual estava bem, que não queria viver da caridade dela. Finalmente, tudo degenerou em vaidade e indulgência vingativa. Os pensamentos de Leonor vaguearam com os candeeiros de rua a passar, regressando a uma noite de chuva há 3 meses. Chegara à casa mais cedo de uma viagem de negócios, querendo fazer-lhe uma surpresa. Ao abrir a porta, ouviu a voz sussurrante da sogra a vir da cozinha. Miguel, filho, não deixes que essa Leonor te pise, certo? Ela ganha bom dinheiro. Mas quando uma mulher é assim tão agressiva, esmaga o espírito de um homem. Olha para ti à frente dela. Já nem pareces um homem. Depois veio a resposta frustrada de Miguel. Mãe, para com isso. Se eu não depender dela, achas que o meu ordenado patético pagava o crédito deste apartamento? Ah, não te estou a dizer para te divorciares dela. Ela é a galinha dos ovos de ouro da nossa família. Se acabares com ela, quem vai pagar as propinas da universidade da tua irmã? Quem me vai comprar os remédios? O que quero dizer é que é natural que tenhas um pouco de diversão por fora. Quando um homem se sente sufocado em casa, precisa de uma válvula de escape. Naquele momento, parada à porta, Leonor sentiu um frio espalhar-se por todo o corpo. Naquela mesma noite, encontrou um batom que não era dela no carro de Miguel e um recibo de um motel barato. A data no recibo era da noite em que Miguel afirmara estar a trabalhar até tarde. Ela não o confrontou imediatamente. Em vez disso, como se conduzisse uma vezes due diligence vezes para uma fusão, começou a observar calmamente. Cedo surgiu o nome de Catarina Silva. Recém-licenciada, jovem, sedutora, uma rapariga que não parava de dizer: Engenheiro Miguel, é tão incrível. Engenheiro Miguel, é tão brilhante. Esta adoração barata preenchia o vazio de orgulho masculino que Miguel já não sentia com Leonor. Miguel desfrutava da vida material que Leonor proporcionava. Conduzia o carro de luxo que ela comprou, vivia na penthouse que ela possuía. Tudo isto enquanto procurava validação como um homem forte noutra mulher. Que patético e que nojo. Leonor tinha lhe dado uma oportunidade. Há um mês, sondara gentilmente. Como está a nova estagiária na tua empresa? Os miúdos da geração Z estão a mudar o ambiente do escritório. Tens de te certificar de que mantens as fronteiras profissionais. Na altura, os olhos de Miguel desviaram-se nervosamente enquanto jurava. Ah, eles são só miúdos. Não sabem nada. Tenho de lhes ensinar tudo do zero. É exaustivo. Que tipo de limites haveria para ultrapassar? Ao observar a sua atuação desajeitada naquele momento, o coração de Leonor morrera por completo. Ela não o expôs. Começou apenas, em silêncio, as preparações para a divisão de bens e instruiu a sua assistente, Sara, a começar a recolher provas. Queria terminar aquele casamento com um último pingo de dignidade, esperara que se pudessem separar amigavelmente. Mas esta noite, as ações de Carmo e Miguel tinham cruzado completamente a sua última linha. Aquilo era uma festa de aniversário? Não. Era um teste de conformidade meticulosamente planeado. Carmo tinha convidado a amante de propósito, tinha assentado na cabeceira da mesa de propósito, para humilhar publicamente Leonor. Era para lhe mostrar que naquela família, independentemente do dinheiro que ganhasse, tinha de se curvar perante a sogra. Tinha de tolerar a infidelidade do marido. Tinha de baixar a cabeça. Se Leonor tivesse tolerado aquilo hoje, se tivesse sentado naquela mesinha a um canto, amanhã Catarina estaria a mudar-se para a sua penthouse, a dormir na sua cama e a gastar o seu dinheiro. E aquele cobarde do Miguel, que ficou a ver e não disse nada, provavelmente estaria a regozijar-se intimamente, emocionado por duas mulheres estarem finalmente a lutar por ele. Leonor soltou uma gargalhada fria e virou o volante bruscamente. O carro deslizou para a garagem subterrânea de um hotel de 5 estrelas em Lisboa. Esta era uma residência de longa duração que ela mantinha na cidade, conhecida apenas pela sua assistente, Sara. O carro parou, o motor desligou-se. Por alguns segundos, o mundo ficou finalmente silencioso. Depois, o telemóvel no banco do passageiro recomeçou a vibrar loucamente. Leonor pegou nele. O ecrã mostrava 72 chamadas não atendidas.
Enquanto o segurava, a 73, a chamada entrou. Era de novo Miguel. Leonor ficou a olhar para o nome a piscar, o último resquício de calor nos seus olhos a desvanecer-se. Carregou no botão para atender, mas não disse nada. Do outro lado, a voz ansiosa e ligeiramente irritada de Miguel irrompeu. Leonor, finalmente atendeste. Fazes ideia do quão rude foste hoje? A mãe ficou tão zangada que quase teve um ataque do coração. A Catarina não parou de chorar a dizer que a culpa é toda dela, que tu percebeste mal. Tens de voltar agora mesmo. Mesmo que não peças desculpa, tens de voltar e resolver esta situação. Se te fores embora assim, o que vão pensar os familiares? O que vão pensar da nossa família? De mim, não havia preocupação em saber onde ela estava. Nenhuma pergunta sobre se estava segura, apenas culpas, apenas o orgulho dele e a sua mantesilhas ofendida. Leonor ouviu em silêncio, com um sorriso de desdém a formar-se nos lábios. Miguel Monteiro, disse ela, com a voz assustadoramente calma a cortar as suas queixas incessantes. O quê? Tens alguma coisa a dizer? Quando é que voltas? Miguel fez uma pausa, suavizando ligeiramente o tom. Se te sentiste injustiçada, podias ter voltado e eu confortava-te pessoalmente. Tinhas mesmo de fazer uma cena daquelas à frente de toda a gente? Não é preciso, disse Leonor secamente. Como assim não é preciso? Não preciso do teu conforto e não preciso de voltar. Leonor viu seu reflexo no vidro do carro. Os seus olhos ardiam com ambição e determinação. Miguel Monteiro, se gostas assim tanto dessa atenciosa Catarina, então vou conceder-te o desejo. Essa casa, essa cama e a tua mãe materialista, dou-tos todos. Leonor, do que estás a falar? Não sejas impulsiva. Que casal não se zanga? Miguel finalmente sentiu que algo estava seriamente errado. A sua voz começou a tremer. Quero dizer, disse Leonor, articulando cada palavra com uma clareza arrepiante, que vamos divorciar-nos. Divórcio? A voz de Miguel subiu uma oitava. Estás louca? Por uma coisa tão banal, Leonor. Não tentes assustar-me com o divórcio. Já tens 30 anos. Que tipo de homem achas que consegues encontrar depois de um divórcio? Um puto qualquer que só anda atrás do teu dinheiro? Mesmo naquele momento, ele tentava manipulá-la. Leonor sentiu que já não valia a pena desperdiçar mais uma palavra com ele. Descobrirás muito em breve se estou a assustar-te ou não. Espera só pelos papéis da minha advogada. Com isso, desligou sem hesitar. Depois, os seus dedos moveram-se rapidamente, bloqueando o número dele, removendo-o de todas as redes sociais e aplicações de pagamento, como o MBWay. Após completar este exorcismo digital, soltou um longo suspiro, como se expelisse 2 anos de veneno acumulado do peito. O mundo ficou finalmente silencioso. Leonor abriu a porta do carro, os saltos a clicar no chão de cimento enquanto caminhava para o elevador e pressionava o botão para a suíte presidencial no último andar. Enquanto as portas se fechavam, ligou à assistente. Drá Ribeiro, a voz profissional de Sara ouviu-se. Mesmo às 21h, ela estava sempre de prevenção. Sara, contacta a equipa jurídica. Quero o acordo final de divórcio na minha secretária de manhã. A voz de Leonor regressara ao tom frio e decisivo de uma profissional. E preciso dos registros das transferências de dinheiro de Miguel Monteiro para Catarina Silva e de uma cópia do contrato de arrendamento do apartamento que ele fez para ela. Quero tudo o que reuniste. A sua voz era especialmente clara no elevador fechado, cada palavra como uma bola de aço a bater no gelo. E tira o acordo pré-nupcial que o Miguel e eu assinamos há 2 anos. Prepara-te para avançar com o processo. Sara pareceu claramente surpreendida por momentos do outro lado, mas a sua voz encheu-se logo de uma eficiência e excitação reprimidas. Compreendido, Drá Ribeiro. Trato disso imediatamente. Todas as provas foram guardadas, incluindo as imagens da câmara do tablier do carro dele que me pediu para guardar. Contém a conversa inteira deles. Será mais do que suficiente para o fazer sofrer em tribunal. Excelente. Leonor saiu do elevador, passou o cartão e abriu a porta da suíte. Tem tudo na minha secretária amanhã, às 9h. Obrigada por trabalhares até tarde hoje. Vou triplicar as tuas horas extraordinárias. Obrigada, Drá Ribeiro. É uma honra servi-la, especialmente para isto. Sara desligou mais depressa que o habitual.
ansiosa por começar a tarefa de compilar as provas que destruiriam o marido infiel. Leonor atirou o telemóvel para o sofá e descalçou os saltos. Os seus pés descalços afundaram-se no tapete de lã macio. Não houve lágrimas dramáticas, nem procurou uma garrafa de vinho. Numa crise, os seus instintos profissionais assumiam sempre o controlo. A prioridade era sempre minimizar as perdas e lançar um contra-ataque. Caminhou até as janelas do chão ao teto e contemplou a vasta e cintilante extensão da paisagem noturna de Lisboa. Muitas pessoas achavam-na tola, cega de amor por casar com Miguel, um homem tão abaixo dela. A verdade é que ela estava apenas ocupada demais para cultivar uma relação com um igual. Achou que ao casar com um homem comum, poderia ter um lar tranquilo, mas agora que o homem comum decidira que já não se contentava em ser comum, era a altura de o substituir. Ativos. Um sorriso de desprezo tocou os lábios de Leonor. Como banqueira de investimento veterana, ela criara a proteção de ativos mais rigorosa para si própria muito antes do casamento. Fundos familiares, contas offshore e um accounting detalhado que até especificava a valorização dos ativos pós-casamento no regime de separação total de bens. Miguel achava que o salário de 3 milhões dela era patrimônio do casal. Que sonho! A maior parte do seu rendimento entrava sob a forma de taxas de consultoria e bônus pagos a uma empresa privada registrada em seu nome. Embora ela pagasse todas as despesas de vida deles, isso era consumo, não acumulação de ativos. A única coisa que Miguel talvez conseguisse deste divórcio seria, possivelmente, umas quantas peças de mobília antiga cujo valor ele nem conhecia. Bieze. O telemóvel no sofá vibrou de novo. Desta vez era sua melhor amiga, Beatriz. Assim que Leonor atendeu, a gargalhada vibrante e característica de Bia irrompeu antes mesmo de ela falar. Amiga, acabei de ouvir que foste ao palácio e arraste por completo aquela psicopata da sogra e a sua raposinha, e bloqueaste o Miguel. É verdade? Se finalmente caíste em ti, vou abrir uma garrafa de champanhe agora mesmo. As notícias voam, disse Leonor, caminhando até ao minibar e servindo um copo de água. É verdade. Vou pedir o divórcio. Isso, assim mesmo, Bia quase gritou. Ando a dizer-te há séculos que o traste do Miguel não era bom o suficiente para ti. A viver à tua custa e a atrever-se a fazer fitas. E a mãe dele é um monstro autêntico. Divorcia-te dele. Absolutamente. Precisas de advogados? Empresto-te o departamento jurídico inteiro do meu escritório. Escolhe qualquer um dos melhores advogados de divórcio de Lisboa. Não é preciso. A minha equipa é mais do que capaz, disse Leonor, bebendo um golo de água. A sua expressão suavizou-se. Mas há uma coisa que preciso que faças. Qualquer coisa. É só dizer. Espalha um boato por mim, disse Leonor, estreitando os olhos enquanto observava o fluxo de faróis lá embaixo. Que a Leonor Ribeiro está com problemas domésticos e que isso pode afetar o seu desempenho no Projeto Olimpo. Bia fez uma pausa e depois percebeu. Estás a deitar o isco. A ver como Miguel reage quando achar que estás vulnerável. Ou estás a testar a determinação do Grupo Salgado. Ambos, disse Leonor friamente. E quem sabe que mais ratos poderá fazer sair da toca. Depois de desligar, Leonor não descansou. Abriu o portátil, a luz azul do ecrã a refletir-se no seu rosto belo, mas frio. O título do documento dizia: Projeto Olimpo. Avaliação de risco-chave para uma fusão de 10 mil milhões de euros. Este era o seu projeto mais importante do ano, envolvendo mais de 30 mil milhões de euros de capital. Se ela conseguisse, a sua posição na indústria seria inabalável. Seria uma lenda. Miguel Monteiro era apenas um crédito mal parado no balanço da sua vida. Era a altura de o anular. Perder sono precioso por causa dele não valia a pena. Ao mesmo tempo, no luxuoso apartamento da família Monteiro, a atmosfera era sufocante. Carmo estava esparramada no sofá, a agarrar o peito e a gemer. Na mesa ao lado dela, a caixa de mogno rejeitada estava ali como uma zombaria silenciosa. Aquela Leonor Ribeiro, tão descontrolada. Como pôde ela humilhar-me daquela forma à frente de toda a gente? Choramingou Carmo, fuzilando o filho com o olhar. Miguel, olha para a tua mulher. Que tipo de comportamento é esse? Eu sou mais velha. O que tem de tão errado pedir-lhe para abdicar do lugar? A Catarina é uma miúda tão querida.
Por que está ela tão determinada a maltratá-la? Catarina estava empoleirada numa pequena cadeira próxima, com os olhos vermelhos, a fungar baixinho. Peço imensa desculpa, Dona Carmo. A culpa é toda minha. Eu não devia ter ido. E não devia ter me sentado ali. A Leonor deve estar zangada por minha causa. Talvez eu devesse ligar-lhe e pedir desculpa. Pedir desculpa por quê? As palavras de Catarina só alimentaram a fúria de Carmo. Agarrou na mão da jovem. Não fizeste nada de errado. A culpa é dela. Tão mesquinha e invejosa. Miguel, para de lhe ligar. Deixa-a ferver em pouca água por uns dias. Recuso-me a acreditar nisso. Uma mulher de 30 anos a ameaçar com divórcio. O que vai ela fazer? Daqui a uns dias, volta a rastejar a implorar perdão. Miguel agarrava o telemóvel, passando uma mão frustrada pelo cabelo. A 74. Ver a chamada foi direta para o correio de voz. As suas mensagens foram marcadas com um ponto de exclamação vermelho. Mãe, podes fazer silêncio 1 minuto, por favor? Estalou ele finalmente. Sabes quanto custou aquele broche? 150 mil euros. E ela simplesmente deitou-o fora. Isso significa que ela está a falar a sério desta vez. 150 mil euros. Os olhos de Carmo arregalaram-se e ela acariciou gananciosamente a caixa de mogno. Aquela ingrata. Bem, ela deu-mo, por isso é meu agora. Ao menos teve esse juízo. A questão não é o broche. Miguel andava de um lado para o outro na sala com ansiedade. Ela bloqueou-me. Em tudo, se ela realmente pedir o divórcio, olhou em redor do apartamento lavishmente decorado, pensou no Porsche na garagem. Sem Leonor, tudo aquilo desapareceria. E depois, Carmo acenou com a mão de forma desdenhosa. Deixa-a divorciar-se. O meu Miguel é bonito, gestor sênior numa grande empresa. Encontrar outra mulher não é problema. Além disso, legalmente num divórcio, os bens são divididos 50 por 50. Ela ganha tanto dinheiro, poderias ficar com dezenas de milhões. Depois podes casar-te com a Catarina com esse dinheiro. Seria muito melhor do que viver debaixo do sapato dela, não seria? A menção de dezenas de milhões, os olhos anteriormente cabisbaixos de Catarina brilharam. Olhou timidamente para Miguel. Uma ideia atravessou a mente dele. Certo, Leonor era rica. Mesmo num divórcio, ele poderia conseguir um acordo massivo. Com aquele tipo de dinheiro, por que razão precisava de lhe fazer as vontades? O pensamento fez a ansiedade de Miguel desvanecer-se, substituída por uma ganância secreta e uma confiança descabida. Está bem, deixa-a ferver, disse Miguel por entre os dentes. Vou ao escritório dela amanhã. Queria ver, lá atrever-se a expulsar-me a mim, o próprio marido dela, à frente de todos os empregados. Na manhã seguinte, no coração do distrito financeiro de Lisboa, na zona do Saldanha, Leonor, vestida com um imaculado, vezes power suit, vezes branco e maquilhagem perfeita, entrou a passos largos no átrio da sua empresa. Todo o hall pareceu iluminar-se com a sua presença. Bom dia, Drá Ribeiro. Bom dia, Drá Ribeiro. Os funcionários paravam para a cumprimentar, com os olhos cheios de reverência. Leonor deu um leve aceno de cabeça, caminhando com um ritmo inabalável em direção ao seu elevador privado. Sara já estava à espera à porta, segurando uma grossa pilha de documentos. Drá Ribeiro, aqui está tudo o que pediu, disse Sara em voz baixa, entregando-lhe uma pasta azul. Todas as provas da infidelidade do Miguel e a cópia do acordo pré-nupcial. A equipa jurídica também redigiu os papéis do divórcio. Estão prontos para dar entrada a qualquer momento. Bom trabalho, disse Leonor, pegando na pasta sem olhar e enfiando-a debaixo do braço. Põe isso de parte por agora. Informa a equipa do projeto que temos uma reunião na sala, daqui a 10 minutos, sobre a segunda ronda de financiamento para o Projeto Olimpo. Sim, senhora. Um olhar de admiração cruzou o rosto de Sara. Esta era Leonor Ribeiro. Mesmo quando seu casamento implodia em relação ao trabalho, ela era um instrumento de precisão. Nenhuma emoção lhe turvava o julgamento. O ambiente na sala de reuniões era tenso. O Projeto Olimpo tinha interesses de vezes stakeholders, vezes complexos, e vários executivos de topo estavam em desacordo. Os dados nos diapositivos de PowerPoint eram uma vertiginosa profusão de vermelho e verde. O risco é demasiado alto. A linha vermelha deles é inegociável. Estão a espremer a nossa margem de lucro para quase nada, disse um vice-presidente,
limpando o suor da testa. Se não aceitarmos, a nossa concorrente aceita. Perderemos 3% da cota de mercado, contra-argumentou outro diretor. No meio do debate, Leonor permaneceu em silêncio. Segurava uma caneta na mão, o seu olhar frio fixo no gráfico de linhas do grande ecrã. De repente, a caneta na sua mão parou. Clique. Um som suave e agudo. A sala de reuniões caiu imediatamente em silêncio. Aumentem a taxa de desconto na projeção de vezes cash flow, vezes na terceira folha de cálculo em 0,5%. A voz de Leonor era baixa, mas carregava uma autoridade que não podia ser desafiada. E quero uma análise profunda da dívida oculta da subsidiária da empresa-alvo. Concentrem-se em 3 transferências específicas para o estrangeiro que fizeram neste trimestre. A equipa ficou momentaneamente atordoada e, a seguir, os dedos voaram pelos teclados. 2 minutos depois, o vice-presidente ofegou. Meu Deus, Dra. Ribeiro, a senhora é um gênio. Usando o seu cálculo, a avaliação deles está inflacionada em 2.000 milhões. E essas 3 transferências são altamente suspeitas. Parecem transações com partes relacionadas. A sala encheu-se de murmúrios maravilhados. A forma como todos olhavam para Leonor mudou de respeito para autêntica veneração. Com um único olhar, ela vira através do engano escondido num projeto de milhares de milhões de euros. Esta era a capacidade que um salário de 3 milhões comprava. Leonor fechou a pasta e levantou-se. Refaçam a proposta. Vamos baixar a nossa oferta em 15%. Se recusarem, façam-nos saber. O Grupo Salgado também está muito interessado neste projeto. Eles saberão o que fazer. Com isso, Leonor saiu da sala de reuniões, seguida pelos olhares de admiração da sua equipa. O som dos seus saltos no chão de mármore era firme e decisivo. Mal regressara ao seu escritório, e ainda não bebera um gole de água, quando a linha interna da recepção tocou. Dra. Ribeiro, temos um problema. A voz da jovem recepcionista estava em pânico. Estão umas pessoas lá embaixo a causar um grande distúrbio. Dizem ser da sua família e exigem vê-la. A segurança não consegue detê-los. A senhora mais velha está deitada no chão a rebolar. A mão de Leonor que segurava o auscultador apertou, os olhos tornando-se instantaneamente gélidos. Família. Uma mulher mais velha com um vestido de lantejoulas foleiro, uma jovem e um homem de óculos. Sim, são eles. A recepcionista estava quase a chorar. A senhora tem um megafone e está a gritar que a doutora é uma ingrata, que está a levar a sogra à morte e a tentar arruinar o seu marido. É hora de almoço. Juntou-se uma grande multidão e as pessoas estão a filmar. Leonor soltou uma gargalhada fria. Portanto, lá vieram eles. Como Miguel não a conseguia contactar, a língua solta de Carmo não conseguiu conter-se. Ela não esperava que fossem tolos ao ponto de causar uma cena no meio das avenidas novas. Pensavam que isto era a feira da ladra onde podiam conseguir o que queriam fazendo uma birra. Mantenha calma. A voz de Leonor era apaziguadora. Diz aos seguranças para não os removerem à força, apenas para manterem a ordem. E pede a Sara para vir ter comigo lá abaixo com a pen USB que preparei. Sim, Dra. Ribeiro. Ao desligar, Leonor caminhou até ao espelho de corpo inteiro e ajeitou a gola. A mulher no espelho tinha uma maquilhagem perfeita e um olhar penetrante, sem qualquer vestígio do medo que se poderia esperar de um suposto escândalo familiar. Já que estavam tão ansiosos por oferecer as caras para levar chapadas, ela não seria educada. O átrio lá embaixo era um caos. Carmo estava estatelada no chão a lamentar-se, um megafone portátil a amplificar a sua voz estridente para um volume ensurdecedor. Oh, que injustiça! Venham todos ver. Esta é a executiva milionária Leonor Ribeiro, tão glamourosa por fora, mas podre por dentro. O meu filho, que eu criei com o meu sangue, suor e lágrimas, casou-se com este monstro sem coração. Ela anda a traí-lo com outro homem. E agora que encontrou alguém novo, quer abandonar o marido, está a tentar deitar uma pobre viúva e o seu filho para o olho da rua. Miguel estava por perto. Embora envergonhado, pensava nas dezenas de milhões que a mãe mencionara e interpretava o seu papel, com uma expressão exausta e triste no rosto. Catarina encarnava animadamente o papel da jovem injustiçada a apoiar Carmo
e a limpar os olhos enquanto enfrentava a multidão. Dona Carmo, por favor, não chore. Tem de pensar na sua saúde. Tenho a certeza que a Leonor está apenas confusa neste momento. Ela é tão bem-sucedida, provavelmente olha de cima para as pessoas comuns como nós. A multidão de curiosos cresceu, os seus sussurros transformando-se em julgamentos. Uau! Não é a Leonor Ribeiro, a deusa da banca de investimento? Não acredito que a vida privada dela seja assim. As aparências iludem. A tentar despejar a própria sogra. Olhem para a pobre velhinha. Acho que não é fácil ser casado com uma mulher poderosa. A maré da opinião pública estava a virar a favor de Carmo. Nesse momento, as portas de vidro automático do átrio abriram-se de forma deslizante. O som nítido de saltos cortou o barulho. Leonor apareceu flanqueada por 4 seguranças e pela sua assistente, Sara. Estava parada contra a luz, a postura perfeita, a sua presença tão avassaladora que a tagarelice em redor morreu imediatamente. Ao ver Leonor, a energia de Carmo aumentou. Levantou-se a custo do chão e tentou avançar. Leonor Ribeiro, sua desalmada, finalmente mostras a cara. Vejam todos, esta é a destruidora de lares. Antes que ela se pudesse aproximar, 2 seguranças altos bloquearam-lhe o caminho como torres gêmeas. Minha senhora, por favor, acalme-se, acalme-se. Atreves-te a dizer-me para me acalmar? Guinchou Carmo, a dar saltos. Tu é que andas a encontrar-te com outros homens, a tentar divorciar-te do meu filho e a tentar ficar com o dinheiro todo. A tua consciência foi comida por um cão? Eu digo-te, se não nos deres uma explicação hoje, não saio deste lugar. Miguel também deu um passo em frente, com uma expressão de dor profunda. Leonor, eu sei que estás sob muita pressão do trabalho. É por isso que sempre aturei o teu feitio. Mas no aniversário de 65 anos da mãe, saíres assim daquela maneira em frente a toda a gente, magoou-a muito. Mesmo que tenhas encontrado outra pessoa, podíamos ter nos sentado e conversado sobre isso. Por que tiveste de ser tão cruel? As palavras dele pintavam habilmente Leonor como uma pessoa de temperamento explosivo, ingrata e infiel, atirando lenha para a fogueira. Os curiosos ofegaram e os seus olhares para Leonor encheram-se agora de desprezo. Leonor estava tão furiosa que quase se riu. Observou a multidão, os seus olhos aterrando finalmente no rosto hipócrita de Miguel. Miguel Monteiro, sabes o que acontece aos mentirosos. Devias ter cuidado para a língua não te apodrecer. Virou-se ligeiramente e acenou com a cabeça para Sara. Já que estão todos tão interessados na verdade, vamos dar-lhes um espetáculo. Sara deu um passo em frente a segurar um tablet ligado ao ecrã LED gigante exterior na fachada do edifício. Era um ecrã que a empresa de Leonor alugava para promoções de projetos, normalmente a exibir notícias financeiras. Hoje seria um palco de execução pública. O ecrã piscou e depois acendeu-se com uma imagem clara. Filmagens da câmara de segurança da sala privada de O Palácio. No ecrã, uma Carmo sorridente puxava a Catarina para a cabeceira da mesa, sussurrando. Catarina, és tão querida, senta-te aqui comigo. Este lugar é para a família. Miguel estava ao lado, a evitar olhar, submisso. Depois Leonor entrou, viu a cena e, sem qualquer discussão, pousou o presente caríssimo de lado e virou-se para sair. A cena mudou para outro vídeo. Desta vez, era a filmagem da câmara do tablier do carro de Miguel, datada de há 2 semanas. O áudio era cristalino. Miguel, a voz sedutora de Catarina, ronronava. Aquela bruxa velha é tão obcecada com o trabalho, não faz a menor ideia de como ser mulher. Mereces muito melhor. Sê paciente, amor. Veio a resposta gordurosa e gananciosa de Miguel. Assim que eu a enganar para colocar mais uns bens em meu nome, lanço a bomba. Depois podemos usar o dinheiro dela para viajar pelo mundo. O vídeo mostrava mesmo os dois a beijarem-se no carro. Embora a luz fosse fraca, os rostos eram inconfundíveis. A multidão explodiu. Uau, que reviravolta! Então o homem é que a estava a trair e trouxe a amante para a festa de anos da mãe para provocar a mulher. Que traste! Aquela velha é nojenta. A culpa é do filho, mas ela culpa a nora. Ele estava a planear viver do dinheiro da mulher com a amante e roubar-lhe os bens. Lixo completo. Os curiosos que minutos antes simpatizavam com Carmo
viraram-se agora contra o trio com fúria. Alguns até procuravam coisas nas malas para atirar. Carmo estava completamente atordoada. Nunca imaginou que Leonor tivesse provas tão conclusivas, e muito menos a coragem de as exibir publicamente. Isso é falso. É montagem de Photoshop, gaguejou ela, a agitar as mãos. Não acreditem. Ela trabalha em finanças. Pode falsificar qualquer coisa com dinheiro. Falsificar? Leonor sorriu friamente e tirou uma pilha de extratos bancários impressos das mãos de Sara, atirando-os ao ar. Folhas de papel A4 espalharam-se como flocos de neve, aterrando aos pés da multidão. Estes são os registros de transações dos últimos 2 anos, que mostram como Miguel Monteiro usou a sua posição para desviar os nossos fundos conjuntos para comprar artigos de luxo, arrendar um apartamento e até pagar a cirurgia plástica da Catarina Silva. A voz de Leonor soou clara e poderosa. Cada transação está carimbada pelo banco. Sintam-se à vontade para verificar. Alguém apanhou uma folha. Meu Deus, ele gastou 5.000 euros num mês. A nota diz, para a mala nova da bebê. Quanto é que este tipo ganha afinal? O rosto de Miguel estava lívido. Os joelhos cederam-lhe e quase desmaiou. Acabara. Completamente acabado. A sua reputação, o seu emprego, toda a sua base de apoio naquela cidade, tudo ruiu naquele momento. Catarina estava ainda mais aterrorizada, usando desesperadamente a mala de mão para esconder o rosto, com medo de ser reconhecida e exposta nas redes sociais. Leonor desceu os degraus. O som dos seus saltos era como uma contagem decrescente para a ruína de Miguel. Parou à frente dele, com os olhos gélidos a olhar para ele de cima. Miguel Monteiro, o meu salário anual é de 3 milhões de euros. Preciso de te enganar para conseguir o que quero? Tu, por outro lado, usaste o meu dinheiro para sustentar a tua amante e tentaste incriminar-me. Não tens vergonha na cara? Os lábios de Miguel tremiam. Não conseguiu dizer uma palavra. Leonor virou-se então para Carmo, que ainda tremia. Chama-me ingrata. Aquele broche valia 150.000 euros. Um presente que me dei ao trabalho de mandar abençoar para si, mas como acha que sou tão mal agradecida, virou-se para a assistente. Sara, contacta a leiloeira. Vamos recolher o presente. Nunca foi oficialmente transferido e foi comprado com rendimentos dos meus bens anteriores ao casamento. Tu atreves-te, guinchou Carmo ao pensar na perda do broche. Era o seu pé, de meia para o resto da vida. Fique a ver, disse Leonor friamente. Além disso, já avancei com um processo judicial por difamação, distúrbio da ordem pública e potencial bigamia. Os 3 podem apenas esperar pela citação do tribunal. Com aquilo, Leonor não prestou mais atenção ao trio. Virou-se para os seguranças. Se causarem mais problemas, chamem a PSP imediatamente. E guardem uma cópia destas imagens de vigilância. Serão excelentes provas em tribunal. Sim, Drá, Ribeiro, responderam os seguranças em uníssono. Leonor virou-se com Sara e voltou para o interior do edifício, deixando uma silhueta decisiva e poderosa para a multidão. Atrás dela, ouviam-se as maldições dos transeuntes a chover sobre a família Monteiro e os soluços desesperados de Carmo. De volta ao escritório, o rosto de Sara estava corado de excitação. Drá, Ribeiro, aquilo foi fantástico. Devia ter visto a cara daquela velha no fim. Parecia que tinha engolido uma mosca. O vídeo já se tornou viral online. A opinião pública está completamente do seu lado. Leonor sentou-se na sua grande cadeira executiva, com a expressão ainda calma. Era uma vitória esperada, nada que valesse a pena celebrar em demasia. Isto é apenas o começo, disse Leonor, abrindo o portátil e puxando o ficheiro do Projeto Olimpo. Para alguém como Miguel, perder a reputação e o dinheiro era um destino pior que a morte. Mas não era suficiente. Os seus dedos bateram no teclado algumas vezes, enviando um e-mail. Sara, marca-me uma reunião com o CEO da empresa do Miguel Monteiro. Diz-lhes que gostaria de discutir uma potencial parceria de negócios, mas primeiro gostaria de compreender a política da empresa dele sobre ética profissional e gestão de risco. Sara ficou hirta e depois os olhos brilharam com compreensão. Imediatamente, Drá, Ribeiro. Aquilo era deitar sal na ferida. A senhora é verdadeiramente implacável, Drá Ribeiro. A empresa de Miguel era uma pequena firma que dependia de alguns grandes clientes.
Se soubessem que Miguel ofendera uma titã da indústria como Leonor Ribeiro e estava envolvido num escândalo financeiro e moral, não teriam outra escolha senão despedi-lo para se protegerem. Apenas negócios, acenou Leonor, com o foco já de volta aos densos dados no ecrã. Neste mundo de alto risco, a misericórdia era a maior forma de crueldade para consigo própria. Uma vez que Miguel escolhera a traição, tinha de estar preparado para as consequências devastadoras. Lá embaixo, a multidão finalmente dispersou. Miguel sentou-se na beira de um vaso de flores de cimento, completamente atordoado, com a gravata torta como se tivesse estado numa luta. Carmo ainda murmurava maldições por perto. Aquela maldita Leonor Ribeiro. Como pôde ser tão desalmada? O meu broche, o meu dinheiro. Catarina estava de lado, a olhar para a patética dupla mãe-filho, sem sequer se dar ao trabalho de esconder o desprezo. Achara que Miguel conseguiria lidar com Leonor ou pelo menos garantir uma indemnização avultada. Agora, não só não havia dinheiro, como ela estava apanhada no escândalo. Vários colegas já lhe tinham mandado mensagens a perguntar se ela era a amante desavergonhada do vídeo. A sua reputação na empresa estava arruinada. Miguel Monteiro, disseste que conseguias lidar com ela. Catarina guinchou finalmente. Agora olha, o mundo inteiro sabe que eu sou uma amante. Como é que vou mostrar a minha cara em algum lado? Miguel saltou pondo-se de pé, fuzilando-a com os olhos injetados de sangue. Atreves-te a culpar-me? Se não tivesses insistido em sentar-te naquele lugar ao jantar, algo disto teria acontecido? A culpa é minha? Catarina apontou para si mesma, incrédula. A tua mãe é que me disse para me sentar ali. É tudo porque tu és um incompetente. Nem consegues controlar a tua própria mulher. Trocaste-a por mim, e agora que as coisas correram mal, a culpa é minha? Cala-te! Miguel levantou-se e ergueu a mão como se a fosse esbofetear. Vá, bate-me. Desafio-te, disse Catarina esticando o rosto. Miguel Monteiro, se por acaso eu estiver grávida do teu filho, vais arrepender-te para o resto da vida. Embora fosse uma mentira, a menção de um filho fez a mão de Miguel congelar a meio do ar. Foi então que o telemóvel tocou. Era o diretor de recursos humanos da sua empresa. Um sentimento de catástrofe revirou-lhe o estômago. Atendeu com a mão a tremer. Miguel Monteiro, face à sua grave má conduta pessoal, que teve um impacto negativo severo na reputação da empresa, a administração decidiu suspender-lo das suas funções com efeitos imediatos. Por favor, volte ao escritório para entregar o seu trabalho. Também realizaremos uma auditoria completa a todas as contas que geriu. A chamada terminou com um clique surdo. A mão de Miguel ficou mole. O telefone caiu no passeio, estilhaçando o ecrã. Suspensão. Auditoria. Estava acabado. Os recibos falsos que submetera para reembolsar as despesas de Catarina nunca resistiriam a um escrutínio. Isso dava pena de prisão. Uma onda de terror sem precedentes varreu Miguel. As pernas falharam-lhe e ele caiu no chão, de olhar vazio. Não muito longe, Catarina assistia ao desenrolar da cena, com os olhos a mexerem rapidamente. Miguel estava claramente acabado. Tinha de encontrar uma saída para si própria. Talvez aquela pen USB possa ser usada para outra coisa, pensou. Catarina olhou para a figura abatida de Miguel. O último vestígio de afeto nos seus olhos arrefeceu rapidamente, substituído por cálculos frios. Sentiu a pen USB de reserva na mala. Era a sua apólice de seguro caso Miguel tentasse abandoná-la. Continha todas as provas da infidelidade dele no último ano, todas as vezes que ele usara o cartão da empresa para agradar, todas as comissões por baixo da mesa que recebera. Fora originalmente guardada para o forçar a casar com ela. Agora era a sua última boia de salvação. Miguel. A voz de Catarina era subitamente afiada e fria. Miguel, ainda a recuperar do choque da suspensão, olhou para ela sem expressão. Catarina, o que vamos fazer? Eles vão auditar as contas. Aqueles recibos. Esses recibos foram assinados por ti. O que é que tem a ver comigo? Catarina deu um passo atrás, cruzando os braços e olhando-o de cima. Miguel Monteiro, a minha carreira acabou e o apartamento pertence a Leonor Ribeiro. O que te resta? Nada além de uma montanha de dívidas. Miguel ficou atônito, incapaz de acreditar que aquela era a mesma rapariga doce e indefesa que o costumava adorar. Catarina, o que estás a dizer? Estamos juntos nisto.
Quem é que está contigo nisto? Catarina sorriu com desdém. Eu sou a vítima aqui. Uma jovem inocente que foi enganada e manipulada emocionalmente pelo chefe casado. Já que não me podes dar um futuro, vamos acertar as contas do presente. Estendeu a mão. Pelo último ano em que estive contigo, pela minha perturbação emocional e pela minha juventude desperdiçada. Indemnização. Um total de 50 mil euros. Dá meu dinheiro e eu desapareço. Nunca mais te chateio. Carmo, que ouvia atônita, deu um salto como se tivesse sido eletrocutada à menção de dinheiro. 50 mil euros. Sua lambisgoia desavergonhada. Estás louca? Seduziste o meu filho e agora estás a exigir dinheiro? Eu mato-te. Carmo correu para ela, mas Catarina esquivou-se facilmente. Já sem se fazer de vítima, Catarina tirou uma pequena caneta gravadora da mala e acenou-a. Não gaste a sua energia, senhora idosa. Também tenho gravações do Miguel a usar dinheiro da empresa para lhe comprar aquela cadeira de massagens e para pagar as obras na sua casa de província. Se não pagarem, envio estas provas diretamente para a equipa de auditoria da empresa dele. Aí não será apenas uma suspensão. Pode esperar para ir visitar o seu filho à prisão da Carregueira. As suas palavras atingiram Miguel como um raio. Tremeu, apontando um dedo trêmulo para Catarina. Tu planeaste isto desde o início. Que escolha tinha eu? Uma mulher como a Leonor Ribeiro é demasiado poderosa. Para jogar na liga dela, precisava de uma apólice de seguro, disse Catarina, ajeitando o cabelo e voltando a uma atitude presunçosa. Dou-te 3 dias, 50 mil euros na minha conta, ou vamos os dois ao fundo juntos. Com aquilo, virou-se e afastou-se daquela confusão, ignorando os lamentos de Carmo e os suspiros desesperados de Miguel, deixando Miguel e a mãe como 2 pilhas de lixo abandonadas na brilhante praça financeira. Entretanto, no 38, ver o andar do edifício de escritórios, prevalecia um ambiente de vitória silenciosa. Leonor estava junto à janela a olhar para a multidão, que pareciam formigas a dispersar lá embaixo, com uma chávena de café negro na mão, o rosto impassível. Ribeiro, foi uma vitória magnífica, disse Sara, ainda tonta de entusiasmo. A equipa de relações públicas diz que a opinião pública está totalmente do nosso lado. Vários meios de comunicação querem uma entrevista exclusiva sobre como uma mulher moderna deve lidar com uma crise conjugal. Recusa a todos, disse Leonor, virando-se e pousando a chávena na secretária. Não preciso de vender uma história de fazer chorar as pedras, nem de construir uma marca pessoal. Preciso de resultados. Claro. Sara mudou imediatamente para um tom sério, puxando a sua agenda. Em relação ao projeto Olimpo, a reunião principal é hoje às 14h. Originalmente estava marcada com o vice-presidente do Grupo Salgado, mas recebemos aviso de que o presidente, o próprio doutor, Alexandre Salgado, estará presente. A menção daquele nome, a mão de Leonor, que folhava uma pasta, parou. Alexandre Salgado, a lenda que regressara a Portugal do mercado internacional de Wall Street, conhecido pelos seus métodos implacáveis e visão sem paralelo, triplicara o valor de mercado do Grupo Salgado em apenas 3 anos. Corriam rumores de que era frio e difícil de trabalhar, mas tinha um imenso respeito por aqueles com talento comprovado. O doutor, Salgado vem cá ele mesmo. Leonor ergueu uma sobrancelha. Parece que está a levar este projeto muito a sério. Sim. E Sara hesitou, baixando a voz. Ouvi dizer que o Dr. Salgado já estava familiarizado com o seu trabalho desde o tempo que esteve em Londres. Pediu especificamente para se reunir pessoalmente com a chefe do projeto. Uma faísca de desafio cintilou nos olhos de Leonor. Em comparação com lidar com um homem como Miguel, uma negociação de alto risco com um oponente digno era o que realmente a entusiasmava. Prepara os materiais. Saímos daqui a 10 minutos. 14h, sede do Grupo Salgado, sala de reuniões no último andar. Leonor e a sua equipa entraram pontualmente. Ela tinha mudado para um elegante vezes pantsuit, vezes branco, o cabelo apanhado num chignon chique, revelando o seu pescoço longo e gracioso. Emanava uma presença fria e autoritária. Do outro lado da longa mesa de reuniões, estava sentado um homem com um fato cinzento escuro feito à medida. Ao contrário dos outros, não estava sentado empertigado, mas sim encostado na cadeira, a brincar casualmente com uma caneta tinteiro.
Ao som da porta a abrir, ele olhou lentamente para cima. Os olhares cruzaram-se. Por um breve segundo, Leonor sentiu o coração falhar uma batida. O homem tinha traços fortes e definidos. Os seus olhos castanhos profundos eram como um poço sem fundo, analíticos e penetrantes. Mas ao encontrarem-se, um sorriso quase imperceptível tocou-lhes os cantos. Drá Ribeiro, é uma honra finalmente conhecê-la, disse Alexandre Salgado, levantando-se e estendendo a mão com a graça de um cavalheiro. Doutor Salgado, o prazer é todo meu, respondeu Leonor apertando a sua mão. A palma dele era larga e seca, o aperto firme e respeitoso. À medida que a reunião começou, Leonor demonstrou o domínio absoluto que a tornara uma parceira de topo. Desde a análise macroeconômica à avaliação de riscos do projeto e modelação financeira detalhada, ela falou fluentemente, com os dados na ponta da língua, a sua lógica irrefutável. Lidou de forma hábil com várias questões incisivas da equipa de Alexandre e até inverteu as coisas ao apontar falhas na proposta atual deles. A sala encheu-se apenas com a sua voz clara e poderosa e o farfalhar de papéis. Alexandre permaneceu em silêncio na sua maioria, apenas a observá-la. O seu olhar era focado e profundo, como se não estivesse a observar um parceiro de negócios, mas a avaliar uma obra-prima rara. Ao aproximar-se o fim da reunião, Leonor fechou a pasta e olhou com confiança para a cabeceira da mesa. Doutor Salgado, esta é a nossa proposta. Confio que não encontrará em Lisboa uma empresa mais bem preparada para gerir o projeto Olimpo. Fez-se um breve silêncio na sala. Todos os olhares se viraram para Alexandre, a aguardar a sua decisão final. Ele pousou a caneta, com um tênue sorriso nos lábios. Drá Ribeiro, a sua proposta é de facto impecável. No entanto, o seu tom mudou. Com o olhar a tornar-se mais significativo, ouço dizer que a senhora está atualmente a lidar com alguns assuntos pessoais. Preciso de saber se isto afetará a calendarização do projeto. O Grupo Salgado não pode dar-se ao luxo de ter um parceiro distraído com problemas domésticos. Os olhos de Leonor estreitaram-se. Estaria ele a questionar o seu profissionalismo ou a testar os seus limites? A atmosfera na sala congelou. Sara apertou a caneta com nervosismo, mas Leonor apenas sorriu, com uma expressão leve e imperturbável. Doutor Salgado, a sua informação é precisa, mas devo fazer uma correção. Não estou a lidar com assuntos pessoais. Estou a liquidar um ativo tóxico. Ela olhou diretamente nos olhos, o seu olhar inabalável. Assim como um projeto de sucesso exige o desinvestimento em ativos sem rentabilidade, também uma vida de sucesso. Um abate contabilístico atempado é essencial para o crescimento futuro. Quanto à questão de saber se afetará o meu trabalho, ela gesticulou para a apresentação sem falhas no ecrã. Acredito que os últimos 90 minutos já forneceram a melhor resposta. Um olhar de profunda admiração encheu os olhos de Alexandre. Liquidar um ativo tóxico. Bem dito, começou a bater palmas. Drá Ribeiro, a senhora faz jus à sua reputação. Teríamos o maior prazer em trabalhar consigo. Seguindo a sua liderança, a sala irrompeu em aplausos estrondosos. Leonor soltou um leve suspiro, a tensão nos ombros finalmente a diminuir. Após a reunião, quando Leonor se preparava para sair, Alexandre deteve-a. Drá Ribeiro, se não estiver ocupada, poderia convidar-lhe para jantar esta noite. Há alguns detalhes que gostaria de discutir em particular. O primeiro instinto de Leonor foi recusar, mas considerando que o acordo tinha acabado de ser fechado, sabia que a gestão de relações era fundamental. Acenou afirmativamente. Será uma honra. Entretanto, do outro lado da cidade, Miguel Monteiro batia num beco sem saída após outro. Para conseguir o dinheiro da chantagem de Catarina, ligou a todos os amigos na lista de contactos. Olá, Marco. Daqui fala o Miguel. Ouve, estou numa situação um bocado apertada. Estava a pensar se me podias emprestar uns trocos. Clique. E aí, Nuno, lembras-te daquele projeto do ano passado? Dei-te uma valente ajuda. Miguel, tu conheces o mercado. Os tempos também estão difíceis para mim. Tenho de desligar. Os supostos amigos que antes bebiam copos com ele e lhe davam palmadinhas nas costas agora evitavam-no como a peste, tendo ouvido as notícias da sua suspensão,
e da sua ruptura com Leonor Ribeiro. Esta era a realidade. Miguel estava sentado num quarto arrendado e lúgubre, sem coragem para enfrentar os ralhetes de Carmo. Olhava para as infinitas mensagens de aviso de pagamento no telemóvel, a coçar o cabelo em desespero. Os seus cartões de crédito tinham estourado o limite. Aplicativos de microcrédito rejeitaram-no. Iria ele mesmo ter de esperar que Catarina o denunciasse para ir para a prisão? Nesse instante, o telemóvel apitou. Um novo pedido de amizade no WhatsApp. A fotografia de perfil era negra. A nota continha apenas uma palavra: vingança. Num impulso estranho, Miguel aceitou. Uma mensagem entrou de imediato. Queres vingar-te da Leonor Ribeiro? Queres recuperar o que é teu? Os dedos de Miguel tremiam enquanto digitava uma resposta. Quem é? A resposta foi rápida. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sei que a Leonor Ribeiro vai jantar com o presidente do Grupo Salgado no restaurante Tejo esta noite. É a tua última oportunidade. Ou lhe imploras perdão, ou arruína-la. Seguiu-se uma foto mostrando Leonor e Alexandre a sair de um edifício de escritórios lado a lado. Pareciam o power couple perfeito. Alexandre até estava a segurar a porta do carro para ela. A imagem apunhalou os olhos de Miguel. O ciúme, a raiva e a amargura ferveram-lhe no peito, distorcendo seu rosto numa máscara grotesca. Por quê? Porque estava a vida dele em ruínas enquanto aquela mulher podia tão casualmente seguir em frente para um prospecto maior e melhor? Foste tu que me fizeste isto, Leonor Ribeiro. Miguel olhou para o ecrã, com uma luz enlouquecida nos olhos. Procurou numa gaveta e tirou um X-Ato que usava para abrir caixas de encomendas. Deslizando-o para o bolso, pôs um boné de beisebol e misturou-se com a noite. No restaurante Tejo, ao lado do rio, os acordes suaves de um violino preenchiam o ar. Era um dos restaurantes mais prestigiados da cidade. Alexandre cortava elegantemente o bife, mantendo uma conversa leve. Ouvi dizer que é uma conhecedora de vinhos. Dra. Ribeiro. Por acaso tenho algumas garrafas de barca velha na minha garrafeira. Mandarei enviá-las para que possa provar um dia destes. Leonor bebeu um golo de vinho tinto e recusou educadamente. É muito generoso da sua parte, doutor. Salgado, mas não poderia de modo algum aceitar. Além disso, para uma mulher recém-solteira, aceitar um presente tão caro poderia não ser apropriado. Alexandre poisou os talheres e secou os lábios ao guardanapo. O seu olhar era intenso. É precisamente por ser recém-solteira, Dra. Ribeiro, que eu tenho um motivo para lhe dar presentes. Não concorda? As suas palavras foram diretas e ousadas. Leonor ficou surpreendida por momentos e depois sorriu. Doutor, Salgado, está a fazer-me a corte? E se estiver? Alexandre inclinou-se ligeiramente para a frente, a sua presença poderosa envolvendo-a. Uma mulher excepcional como a senhora merece ser tratada de forma melhor. Não deveria ser atrasada por lixo. O coração de Leonor palpitou. Não esperava que ele fosse tão direto. Precisamente quando estava prestes a responder, uma comoção irrompeu a entrada do restaurante. Senhor, não pode entrar aí, senhor, gritou a voz urgente de um empregado. Um homem de cabelo desgrenhado e olhos injetados de sangue, a brandir um X-Ato reluzente, irrompeu na sala de jantar. Era Miguel. Os seus olhos fixaram-se imediatamente na radiante Leonor, junto à janela e no homem distinto sentado à sua frente. O contraste gritante destruiu o seu último pingo de sanidade. Leonor Ribeiro, andavas a trair-me com outro homem, rugiu Miguel, atacando-os como um cão raivoso. A lâmina ia direita ao rosto de Leonor. Cuidado! Tudo aconteceu muito depressa. Leonor só conseguiu ver o brilho da lâmina enquanto seu corpo congelava. No último segundo, uma figura alta atirou-se para a frente dela. ZZP. O som da lâmina a rasgar tecido e carne foi chocantemente audível no restaurante silencioso. Alexandre soltou um gemido de dor. Com a outra mão, deu um golpe no pulso de Miguel, fazendo o X-Ato cair ruidosamente no chão. Depois deu-lhe um pontapé, atirando Miguel contra uma mesa próxima, partindo garrafas e copos. Seguranças! Chamem a polícia! Rugiu Alexandre, com a voz estranhamente furiosa. Leonor, ainda em choque, olhou para cima. O sangue começava rapidamente a ensopar a manga da sua camisa branca, uma horrível mancha vermelha a espalhar-se. Doutor Salgado, está ferido.
O rosto de Leonor ficou pálido enquanto ela corria para o apoiar, mas Alexandre parecia não sentir dor. Envolveu o outro braço à volta dela, protetoramente. Está bem? Ele não lhe acertou. Pois não? Perguntou, com os olhos cheios de uma preocupação desesperada. Ao olhar nos seus olhos, o coração há muito endurecido de Leonor tremeu violentamente. Miguel, preso no chão pelos seguranças, viu isto e soltou uma gargalhada desesperada e enlouquecida. Ha, 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 estás preocupada com ele, Leonor Ribeiro. Estás mesmo preocupada com outro homem. Tu também traíste. És igual a mim. Também és suja. Leonor virou a cabeça. O seu olhar para o homem no chão era tão frio como se estivesse a olhar para um cadáver. Se houvera algum resquício de piedade pelo seu passado, Miguel acabara de o destruir pessoalmente. Tiveste a oportunidade de te ires embora. Escolheste este caminho. Isto já não é só um divórcio. Isto é tentativa de homicídio. Miguel Monteiro, espero que aprecies o resto da vida na cela de uma prisão. 10 minutos depois, no exterior do restaurante Tejo, as sirenes da polícia rasgavam a noite. Vários agentes armados entraram no restaurante e subjugaram um Miguel aos gritos. O frio clique das algemas selou o seu destino. Larguem-me. Armaram-me uma cilada. Foi uma discussão doméstica. Não me podem prender. Miguel debatia-se, com o rosto pressionado contra o chão de mármore frio, os traços distorcidos diabolicamente. Leonor Ribeiro, tua víbora venenosa. Vais arder no inferno. Leonor ficou a olhar friamente, sem sequer olhar diretamente para ele. Virou toda a sua atenção para o braço a sangrar de Alexandre, a sua voz a tremer ligeiramente. Sara, coopera com a polícia. Fornece as imagens de segurança. Vamos apresentar queixa por tentativa de homicídio. E chama uma ambulância. Agora mesmo. Não precisamos de ambulância. Demora muito, disse Alexandre. Embora pálido, estava surpreendentemente calmo. Bateu gentilmente no ombro de Leonor com a mão ilesa. O meu motorista está lá embaixo. Vamos ao hospital privado mais próximo. Leonor cerrou os lábios e apoiou-lhe o braço são em silêncio. Vou consigo. As urgências cheiravam a desinfetante. Quando o médico cortou a manga da camisa de Alexandre, revelou-se um golpe de quase 10 centímetros. O corte era profundo, a carne rasgada. Leonor engoliu em seco perante a visão horrível, sentindo o coração ser apertado por uma mão invisível. Se aquela lâmina lhe tivesse atingido o rosto, as consequências teriam sido inimagináveis. Isto vai arder, Dr. Salgado. Precisa de levar pontos, disse o médico, encolhendo-se por simpatia, mas Alexandre não recuou. O seu olhar estava fixo em Leonor, que permanecia a seu lado, pálida e trêmula. Ele conseguiu um tênue sorriso. Drá, Ribeiro, não faça essa cara como se eu fosse perder um braço. Uma pequena ferida em troca da sua segurança. É um bom negócio. A cabeça de Leonor andava à roda. Os seus olhos encontraram o olhar dele, profundo como o mar. Não havia ali presunção, nem cálculo, apenas sinceridade pura e preocupação palpável. Alexandre, disse ela, com a voz rouca enquanto respirava fundo. Por que fez isso? Aquilo era uma faca, não era um brinquedo. Por um momento ali, o Miguel queria mesmo matar-me. Alexandre olhou para ela, com a expressão a suavizar. Se eu tivesse parado para pensar, para pesar os prós e os contras, provavelmente não o teria feito. Mas naquele momento foi instinto. Instinto. A palavra bateu forte no coração de Leonor, criando uma fenda na fortaleza que ela construíra à volta dele. Ao longo do seu casamento, Miguel fora sempre quem se escondia atrás dela, a precisar de proteção. Face aos problemas, recuava. Face às culpas, desviava. Ela acostumara-se tanto a ser o soldado na linha da frente que esquecera que ela também podia ser protegida. Nesse momento, Sara entrou apressada, quebrando a atmosfera delicada entre eles. Drá, Ribeiro, Dr. Salgado, olhou para o braço ligado de Alexandre com respeito, reportando depois. O Miguel Monteiro foi detido. A polícia reviu as imagens de vigilância. Como ele apontava para o seu rosto e pescoço, estão a classificar como tentativa de homicídio. Mesmo com o melhor advogado, ele enfrenta um mínimo de 10 anos. Fez uma pausa, o rosto contorcido em desgosto. A Dona Carmo e a Catarina Silva estão a fazer uma cena na esquadra.
a alegar que o Miguel tem historial de doença mental e a tentar que seja libertado. A dona Carmo tentou forçar a entrada no hospital para lhe implorar misericórdia, mas foi detida pelos seguranças. Leonor soltou um riso frio, com um brilho mortífero nos olhos. Doença mental. Criativo. Diz aos advogados para não aceitarem qualquer forma de acordo. Quanto a Carmo, se voltar a assediar-me, processa-a por perturbação da ordem pública e manda-a prender com o filho. Compreendido. Sara acenou com a cabeça e olhou para Alexandre. Dr. Salgado, face ao que aconteceu esta noite, a cerimônia de assinatura do Projeto Olimpo estava marcada para amanhã de manhã. Considerando o seu ferimento, talvez devêssemos adiar. Não há adiamento, disseram duas vozes em uníssono. Leonor olhou para Alexandre, de sobrolho franzido. Leva 12 pontos. O médico disse que precisa de descanso. Não é momento para falar de trabalho, mas Alexandre estava resoluto. O Projeto Olimpo envolve múltiplos vezes stakeholders. O atraso de um único dia convida a mais riscos. Além disso, disse, olhando para Leonor de forma significativa, é o meu braço esquerdo que está ferido. A minha mão direita não tem problemas em assinar. E, mais importante, o olhar dele aprofundou-se. Não quero que ninguém pense que o parceiro de negócios de Leonor Ribeiro recuaria devido a um pequeno incidente. Quero que toda Lisboa saiba que o Grupo Salgado é o seu aliado mais firme. Leonor ficou sem palavras. Mesmo ferido, o primeiro pensamento dele fora para a sua posição profissional e para a estabilidade do projeto deles. Este sentido de parceria, de lutarem lado a lado como iguais, era algo que ela nunca experimentara. Após um momento de silêncio, Leonor cedeu, embora o seu tom continuasse firme. A assinatura pode acontecer amanhã, mas o local muda para este hospital. Vou mandar a minha equipa jurídica trazer os documentos para cá. Um sorriso espalhou-se pelo rosto de Alexandre, com os olhos cheios de afeto. Como desejar, Drá Ribeiro. Na manhã seguinte, na suíte VIP de um hospital privado em Lisboa, ocorreu uma cerimônia de assinatura invulgar. Não houve flores, tapete vermelho nem flashes fotográficos, mas os principais executivos de ambas as empresas estavam presentes, criando uma atmosfera solene e tensa. Quando Alexandre assinou fluentemente o seu nome com a mão direita ilesa e colocou o carimbo do Grupo Salgado no contrato, o peso que oprimira os ombros de Leonor dissipou-se finalmente. O projeto de 10 mil milhões estava oficialmente lançado. Isto significava que, após liquidar o seu casamento tóxico, a sua carreira não só sobrevivera, como atingira novos patamares. Após a saída dos executivos, restaram apenas Leonor e Alexandre no quarto. A luz do sol entrava pelas persianas, lançando um brilho quente no rosto pálido de Alexandre. Obrigada, disse Leonor, a olhar para ele, com voz sincera. Por ontem à noite e por hoje. Se for apenas um agradecimento verbal, não preciso, disse Alexandre, recostando-se na almofada. Mas se a Drá Ribeiro não se importar, poderia descascar-me uma maçã? É um bocado difícil só com uma mão. Leonor sorriu e começou a descascar habilmente uma maçã do cesto de fruta. Sempre me perguntei, disse Alexandre, observando-a de repente, uma mulher tão inteligente e perspicaz como você, o que é que viu no Miguel Monteiro? A mão de Leonor hesitou uma fração de segundo e depois continuou a mover-se. A sua voz era calma, como se contasse a história de outra pessoa. Eu era jovem. Confundi obediência e submissão com amor. Achava que, ao casar com um homem comum, poderia ter uma vida simples e comum. Só mais tarde percebi que um casamento sem valor não traz estabilidade. Apenas te puxa para baixo. Terminou de descascar a maçã, cortou-a em fatias e entregou-lhe, mas devia agradecer-lhe. Ele fez-me perceber o que realmente quero. E agora? Alexandre pegou na maçã, mas não a comeu, o seu olhar fixo nela. Que tipo de parceiro quer agora, Leonor? O ar na sala tornou-se espesso com significados não ditos. Leonor encontrou o seu olhar direto. Doutor Salgado, isto é uma entrevista de emprego? Perguntou, a meio tom de brincadeira. Não, disse Alexandre, pousando a maçã e inclinando-se para a frente, encurtando a distância entre eles. É uma autocandidatura. O seu tom era excepcionalmente sério, despindo a implacabilidade que habitualmente usava nas salas de reuniões. Leonor, admiro o seu talento,
Respeito a sua integridade e o meu coração dói pela sua força. Sei que acabou de terminar um casamento terrível e que pode não confiar em relacionamentos agora. Não faz mal. Não tenho pressa. Ele estendeu a mão direita são, com a palma virada para cima. Não estou a pedir uma resposta imediata, nem espero que dependa de mim. Só espero que na estrada que tem pela frente, quer sejam as tempestades do mundo dos negócios ou os desafios da vida, me conceda o privilégio de estar a seu lado como seu igual, como seu parceiro. Dá-me a oportunidade de a conquistar? O sol lá fora brilhava. Leonor olhou para a mão forte que lhe era oferecida. A imagem dele a protegê-la sem hesitar, de a defender na sala de reuniões, passou-lhe pela cabeça. Este era o homem que ela merecia. Não um sanguessuga emocional que só sabia receber, mas um parceiro que compreendia a sua ambição, respeitava a sua alma e estava disposto a proteger, lentamente. Ela colocou a mão na dele. Não foi um sim explícito, mas o calor do seu toque disse tudo. Alexandre, disse ela, com um sorriso a chegar-lhe finalmente aos olhos. Um sorriso genuíno, relaxado e radiante, o primeiro desde o divórcio. O período de experiência será muito rigoroso. Está preparado? Alexandre envolveu a mão dela na sua, os olhos a dançar. Ao seu serviço, minha rainha. Enquanto um novo capítulo começava para eles, Miguel Monteiro vivia o seu próprio inferno pessoal numa cela de detenção. Sendo suspeito de um crime violento, estava numa ala especial. As portas de ferro estavam sempre trancadas, apenas com uma pequena janela alta a deixar entrar uma fresta de luz. Tirem-me daqui. Fui tramado. Foi uma falha momentânea. Quero ver o meu advogado. Miguel gritava, a abanar as grades. Faça silêncio. Um guarda bateu na porta com o bastão. Ninguém aqui quer saber das suas desculpas. As provas de tentativa de homicídio são sólidas. Prepare-se para apodrecer aí dentro. Miguel escorregou para o chão, a agarrar a cabeça. Como é que as coisas tinham chegado àquele ponto? Apenas uns dias antes, ele era o invejável Miguel Monteiro, com uma mulher que ganhava milhões e uma amante jovem e bonita. Agora a mulher tinha ido, a amante esfumara-se, perdeu o emprego e enfrentava uma longa pena de prisão. Mãe, salva-me, soluçou ele, o ranho e as lágrimas a mancharem-lhe o rosto. Infelizmente a sua mãe, Carmo, a pessoa em quem ele confiava, estava atualmente cercada por agiotas em frente à sua própria casa. Eram os homens a quem Miguel pedira dinheiro emprestado para comprar malas para Catarina. Agora que ele estava preso, os credores tinham vindo cobrar a parente mais próxima. Senhora, o seu filho deve nos 30 mil paus. Com juros, já vai nos 50 mil. Se não pagar hoje, ficamos-lhe com esta casa. Gritava um homem tatuado, a bater à porta. Carmo encolheu-se lá dentro, aterrorizada demais até para gritar. Aquilo era o karma. Durante anos, aproveitaram-se da bondade e generosidade de Leonor, espezinhando a sua dignidade sem pensar duas vezes. Agora as consequências tinham voltado como um bumerangue, atingindo-os exatamente onde mais doía. 2 semanas depois, Leonor tinha acabado de terminar uma longa videoconferência internacional e saía da sala a massajar as têmporas. Sara aproximou-se imediatamente, com uma expressão estranha no rosto. Dró! Ribeiro, há alguém à sua espera lá embaixo. Quem? Leonor pegou no copo de água morna que Sara lhe estendeu. É o Miguel Monteiro, sussurrou Sara. Os seguranças não o deixam subir, mas ele está de joelhos no átrio há quase 2 horas. Está a causar uma grande confusão. Diz que se não puder vê-la, ficará ali ajoelhado até morrer. Leonor fez uma pausa, com um brilho frio e irônico no olhar. Ajoelhado até morrer. A velha e sensível Leonor poderia ter sentido uma faísca de pena. Poderia ter. Lo deixado subir apenas para manter as aparências, mas a nova Leonor achava aquilo simplesmente ridículo. Deixem-no ajoelhado, disse, voltando em direção ao escritório. Diz à segurança que se ele obstruir o funcionamento do edifício, devem chamar a polícia. Mas Ribeiro, Sara hesitou seguindo-a. É hora de saída. Muitos empregados estão a falar e ouvi dizer que ele tem péssimo aspecto. Alguém gravou um vídeo e Lu na internet. A maioria dos comentários condena-o, mas algumas pessoas mais brandas dizem que a senhora está a ser demasiado cruel. Leonor parou e virou um olhar gelado. Cruel, Sara. Precisas de te lembrar disto.
A misericórdia para com o teu inimigo é crueldade para ti mesma. Mas como ele está tão desesperado por me ver, vamos conceder-lhe o desejo. Alisou o seu fato impecável, emanando na totalidade a sua aura de autoridade, e dirigiu-se ao átrio. Durante a hora de ponta, Miguel Monteiro estava de joelhos no chão de mármore polido do átrio corporativo. Toda a sua arrogância anterior desaparecera. O fato de marca que Leonor outrora lhe comprara era agora um trapo amarrotado e manchado. Estava por barbear os olhos encovados. Parecia 10 anos mais velho. Os funcionários passavam, apontando e sussurrando. Não é aquele marido que a traiu? Como pode ser tão desavergonhado ao ponto de mostrar a cara aqui? Ouvi dizer que foi despedido e que está afogado em dívidas. Bem feita. Ter uma mulher como a Drá Ribeiro e deitar tudo a perder por uma estagiária. Que idiota. Miguel ouvia os sussurros e a vergonha ardia, mas não ousava levantar-se. Esta era a sua última oportunidade. As últimas 2 semanas tinham sido uma queda em desgraça. Fora detido por agressão, depois libertado sob fiança, mas a sua empresa despediu-o imediatamente e colocou-o na lista negra de toda a indústria pelo seu desfalque e má conduta. Os agiotas eram ainda mais aterrorizantes. Para lhes pagar, vendeu o carro e chegou a roubar a escritura da velha casa da mãe para a usar como garantia, mas era uma gota no oceano. E aquela maldita Catarina tinha desaparecido com o dinheiro dele, correndo o boato de que trabalhava num clube de má morte a sul, no Algarve. Não lhe restava nada. Não teve alternativa senão voltar como um cão vadio e implorar a Leonor. Leonor, os olhos de Miguel iluminaram-se ao ver a figura autoritária emergir do elevador. Rastejou para a frente de joelhos. Leonor, finalmente vieste ver-me. Leonor parou a 3 metros de distância, olhando de cima para ele como se fosse lixo não reciclável. Miguel Monteiro, se vieste para filmar um melodrama, escolheste o público errado. A sua voz era baixa, mas tinha autoridade para silenciar o átrio movimentado. Leonor, eu errei tanto, chorou Miguel, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Tive muito tempo para pensar. Fui um idiota. Fui enfeitiçado por aquela bruxa da Catarina. Cortei todas as relações com ela. Só consigo pensar em como eras boa para mim. Vamos recomeçar, por favor. Tentou agarrar a bainha do casaco dela, mas um segurança impediu-o rapidamente. Recomeçar? Leonor riu-se como se tivesse ouvido a melhor anedota do mundo. Miguel Monteiro, tens amnésia? Há 2 semanas, naquele restaurante, quando te atiraste a mim com uma faca, estavas a pensar em recomeçar nessa altura. Ou o teu recomeçar significa apenas encontrar um multibanco para pagar as tuas dívidas. Com os verdadeiros motivos expostos, o rosto de Miguel caiu. Não é isso. Eu amo-te mesmo, Leonor. Estivemos casados 3 anos. Pelo nosso passado, por favor, dá-me só mais uma oportunidade. Juro que vou ouvir-te. Serei teu escravo. Para. Leonor cortou com frieza. O teu amor é demasiado barato para que eu o possa comprar. E quanto aos nossos 3 anos? Ela deu um passo em frente, o som dos seus saltos a bater no chão como pancadas no coração de Miguel, no aniversário da minha sogra, quando eu estava a ser humilhada por toda a gente, quando a tua mãe tratava a tua amante como convidada de honra, tu ficaste a ver e não disseste nada. Nesse momento, a nossa história de 3 anos morreu. Miguel Monteiro, os adultos têm de pagar o preço pelas suas escolhas. Tu escolheste a traição e a vaidade, e agora tens de viver com as consequências de não teres nada. Nem sequer sonhes que serei a tua salvadora. Virou-se para o chefe de segurança. A partir de agora, se este homem aparecer num raio de 500 metros deste edifício, chamem a polícia de imediato e apresentem queixa por assédio. E guardem as imagens de segurança de hoje. Se aparecerem rumores enganosos na internet, tomaremos medidas legais. Sindra Ribeiro, respondeu o guarda de forma concisa. A um sinal seu, vários guardas aproximaram-se, agarraram Miguel e começaram a arrastá-lo para fora como um saco do lixo. Leonor Ribeiro, não pode ser tão desalmada. Vais arrepender-te disto. Eu sou teu marido. Os gritos desesperados de Miguel ecoaram pelo átrio, mas já não despertavam uma única emoção no coração de Leonor. Virou-se e caminhou para o seu elevador privado. Sara seguia de perto, os olhos a brilhar de adoração. Drá Ribeiro,
Isso foi épico. É exatamente assim que se lida com lixo como ele. A expressão de Leonor estava plácida, como se tivesse acabado de lidar com um pequeno inconveniente. Épico? Aquilo fora apenas gestão de perdas. As portas do elevador fecharam-se, isolando o barulho. Leonor olhou para o seu reflexo profissional afiado nas paredes espelhadas e soltou uma respiração longa e lenta. Finalmente tinha acabado. Tudo. Com a saga de Miguel Monteiro para trás, Leonor tinha pouco tempo para reflexões. O projeto Olimpo estava a entrar numa fase crucial. Às 20h, no escritório de Alexandre Salgado, ele revia um relatório de progresso enviado por Leonor. O curativo no braço desaparecera, substituído por um pequeno penso impermeável. A sua eficiência é verdadeiramente notável, Drá. Ribeiro, disse ele, fechando a pasta e olhando para cima com um sorriso. Em apenas 2 semanas, não só conquistou os investidores mais difíceis, como garantiu as licenças camarárias e governamentais antes do previsto. Lisonjeia-me, Dr. Salgado. Com o investimento do Grupo Salgado, é meu dever entregar resultados satisfatórios, respondeu Leonor profissionalmente, embora o seu tom fosse mais suave do que antes. Durante a sua recuperação, Alexandre usara discretamente os seus recursos para limpar os obstáculos do caminho dela, um apoio silencioso e poderoso que lhe deu uma sensação de segurança que nunca antes sentira. Agora que o trabalho está despachado, passamos aos assuntos pessoais. O tom de Alexandre mudou. Levantou-se e encostou-se à secretária, numa postura casual. Leonor ergueu uma sobrancelha. Assuntos pessoais? Ouvi dizer que o Miguel Monteiro fez uma cena no seu escritório hoje, disse Alexandre levemente, embora um brilho frio surgisse nos seus olhos. Precisa que mande alguém criar-lhe mais uns problemas. Talvez os agiotas dele pudessem ser um pouco mais persistentes. Leonor sorriu. Está muito bem informado, mas não é preciso, obrigada. Ele agora é um pária social, não vale a pena sujar as mãos. Além disso, acrescentou, encontrando o seu olhar, já lhe dei a minha resposta final. A partir de agora, as nossas vidas são linhas paralelas que nunca se cruzarão. Bom, Alexandre acenou com a cabeça. Tirou do bolso uma pequena e elegante caixa de veludo e entregou-lhe. O que é isto? Perguntou Leonor, surpreendida. Abra. Ela pegou na caixa e abriu-a. Lá dentro estava um colar de diamantes deslumbrante, de design único. A pedra principal era um diamante rosa raro, rodeado por diamantes brancos mais pequenos na forma de uma fênix a voar. Comprei-o num leilão internacional. Chama-se Ascensão da Fênix, disse Alexandre, o olhar profundo e fixo. Achei que lhe assentava perfeitamente neste momento. Renascida das cinzas, mais brilhante do que nunca. O coração de Leonor tremeu. Ascensão da Fênix. Isto não era apenas um colar. Era a prova da compreensão dele da jornada dela. Ele compreendia a sua dor, mas mais importante, compreendia o seu orgulho. Alexandre, isto é demasiado, disse ela instintivamente, tentando recusar. Aceite, disse ele, colocando a mão sobre a dela. A sua palma estava quente. Considere como um presente para celebrar o sucesso da primeira fase do Projeto Olimpo, ou um pequeno suborno durante o meu período de experiência. Os seus olhos profundos encheram-se de uma luz terna e brincalhona. Leonor olhou para ele, as muralhas defensivas à volta do seu coração amolecendo mais uma vez. Pegou no colar e, em vez de recusar, virou-se, levantou o cabelo e expôs a nuca elegante. Nesse caso, colocar-mo-ia ao pescoço? Um sorriso floresceu nos olhos de Alexandre. Ele pegou no colar e apertou-o suavemente à volta do pescoço dela. As pontas dos seus dedos roçaram na pele quente dela, enviando uma faísca subtil entre ambos. Clique! O fecho foi apertado. Ele não recuou de imediato. Em vez disso, inclinou-se para sussurrar-lhe ao ouvido. É lindo, e você fica ainda mais bonita a usá-lo, Leonor. A respiração quente no seu ouvido fez um rubor subir-lhe pelas faces. Nessa altura, bateram à porta do escritório. Doutor, Salgado, há um documento urgente que precisa de assinatura. A porta abriu-se e a secretária de Alexandre viu a cena íntima, quase deixando cair a pasta. Virou-se de imediato, cobrindo os olhos. Peço imensa desculpa. Não vi nada. Por favor, continuem. A porta fechou-se com um baque suave. Leonor pigarreou e tentou recuar, mas Alexandre envolveu-lhe suavemente a cintura com um braço. Por que foges?
murmurou ele com uma risada baixa. Como já fomos mal compreendidos, por que não tornamos isto real? Leonor lançou-lhe um olhar severo fingido. Dr. Salgado, isto é o seu escritório. Então vamos para outro sítio, concordou ele. Ouvi dizer que abriu um restaurante de autor muito bom na Marginal. Dá-me a honra. Leonor olhou para a expressão esperançosa dele e finalmente sorriu. Está bem, mas eu pago desta vez. Tenho de compensar um presente tão caro. A honra será toda minha. Num outro canto de Lisboa, num apartamento degradado, Miguel jazia num colchão a cheirar a mofo, de olhos fixos no teto. Uma pancada alta soou à porta, acompanhada de palavrões vulgares. Miguel Monteiro, tens a coragem de pedir emprestado? É bom que tenhas coragem de abrir a porta. Eu sei que estás aí dentro. Se não pagares, eu mato-te. Miguel encolheu-se, puxando os cobertores para tapar a cabeça e a tremer. Arrependia-se verdadeiramente. Se não tivesse sido tão tolo, se a tivesse defendido uma única vez naquele jantar, ainda seria Miguel Monteiro, o marido respeitado da Adrá. Ribeiro, a viver numa penthouse, a conduzir um carro desportivo, a inveja de todos. Mas agora não havia nada. E a mãe dele, Carmo, a pessoa que ele achava que seria a sua última esperança, estava na sala a chorar no meio dos escombros e a cuspir maldições. Aquela Leonor Ribeiro sem coração, aquele monstro ingrato, a ver-nos sofrer sem levantar um dedo. Eu devia ter impedido o Miguel de casar com uma mulher tão tirânica desde o princípio. Se ele se tivesse casado com uma mulher submissa, mesmo que fôssemos pobres, não estaríamos nesta confusão. Ela ainda não tinha percebido. Nunca fora a força de Leonor que os levara àquele ponto, fora a ganância infinita e a desvergonha deles próprios. Ao ouvir os choros da mãe, a irritação de Miguel transbordou. Pontapeou os cobertores e saiu do quarto. Para de chorar. Fazes muito barulho. Se não tivesses insistido em sentar a Catarina naquela cadeira, se não tivesses tão determinada em esmagar o espírito da Leonor, eu estaria nesta situação? A culpa é toda tua. Destruíste-me. Carmo olhou para ele, estupefacta. Estás a culpar-me, filho ingrato? Por quem achas que o fiz? Para salvar a tua face, para te deixar ficar por cima daquela mulher. Tu é que és demasiado fraco para controlar a tua própria mulher e agora culpas a tua mãe. Por que é que a minha vida é tão miserável? A discussão deles misturava-se com os murros na porta, ecoando no espaço exíguo e esquálido. Uma sinfonia de ironia e absurdo. Esta era a dignidade que tinham conspirado para obter, o final que tão cuidadosamente tinham planeado. Do outro lado da cidade, num restaurante sofisticado, Leonor levantou o copo e tilintou-o suavemente contra o de Alexandre. O vinho tinto girou, refletindo seu sorriso confiante e sereno. O passado estava morto, o futuro era brilhante. Naquele momento, estava finalmente livre do tumor que era a família Monteiro, a caminhar com confiança para o seu próprio destino. A luz das velas no restaurante iluminava o rosto elegante de Leonor. Ela balançou o vinho, a olhar para o homem sofisticado à sua frente. As últimas borras de negatividade do caso de Miguel Monteiro tinham finalmente desaparecido. No que está a pensar? Perguntou Alexandre. Ele já cortara o seu próprio bife e trocara os pratos com ela de forma natural. Em nada, Leonor abanou a cabeça, espetando um pedaço tenro de carne. Apenas que amanhã a citação do tribunal será entregue ao Miguel Monteiro. É hora de esta farsa terminar oficialmente. Os olhos de Alexandre brilharam. Levantou o copo para ela. Então permita-me ser o primeiro a brindar a liberdade iminente da Adrá. Ribeiro. Clean. O som claro ecoou no restaurante silencioso, marcando o colapso de uma velha ordem e o começo de uma nova vida. Na manhã seguinte, no Tribunal Cível de Lisboa, apesar das tentativas desesperadas de Miguel para adiar o comparecimento fingindo doença, a formidável equipa jurídica de Leonor frustrou facilmente as suas manobras. Em tribunal, Miguel usava o mesmo fato amarrotado, parecendo magro e de olhos encovados. Na galeria do público, Carmo estava sentada na ponta do banco, com os olhos fixos no filho a murmurar, inútil, um completo inútil. Leonor, num elegante conjunto branco de calças e casaco, e com o cabelo num apanhado perfeito, irradiava uma aura de classe intocável e confiança fria. Sentou-se na mesa da autora.
sem olhar uma única vez para Miguel. Meritíssimo juiz, anunciou a advogada de Leonor com voz clara e ressoante, no que diz respeito à culpa do réu Miguel Monteiro no colapso do casamento, a sua alienação indevida de bens conjugais e a sua grave má conduta, esta parte apresentou provas completas e irrefutáveis. Prova A. Registros do caso de 1 ano do réu com uma terceira parte, Catarina Silva, incluindo mensagens de texto, faturas de hotéis e numerosas fotografias íntimas. Prova B. Registros bancários que mostram o levantamento não autorizado pelo réu de mais de 320 mil euros das contas pessoais da autora, Leonor Ribeiro, para compras de luxo e despesas pessoais para a terceira parte. Prova C. O relatório oficial da polícia e a avaliação médica da tentativa de agressão do réu com arma branca. Enquanto a advogada falava, as provas foram expostas num grande ecrã. Cada foto, cada registro de transação era como um forte estalo na cara de Miguel. Murmúrios espantados irromperam na assistência, e Miguel desejou que o chão se abrisse e o engolisse. Não, isso não é verdade, gaguejou. Eu fui enganado. Aquele dinheiro era um empréstimo. Empréstimo? A advogada de Leonor zombou. Tem uma nota promissória, Sr. Monteiro. Um plano de pagamento? Chama a comprar malas da Hermès e anéis de diamantes para sua amante com o dinheiro ganho pela sua mulher de empréstimo. Miguel ficou sem palavras, o rosto a tornar-se de um tom púrpura escuro. Carmo não se conteve. Aquilo eram despesas para a vida. Sou a mãe dele. O que é que tem de mal usar o dinheiro da mulher para a família? É mais que natural. Ordem. O juiz bateu com o martelo. Qualquer outra manifestação por parte do público resultará na sua expulsão da sala. Carmo encolheu-se, silenciada, mas lançou um olhar venenoso a Leonor. O resto do julgamento foi um massacre unilateral. O advogado oficioso de Miguel estava impotente face à montanha de provas, repetindo debilmente pedidos de mediação. As ações do réu constituem uma grave violação dos deveres conjugais, leu o juiz no veredicto final. Cada palavra uma sentença de morte para Miguel. Tendo em conta o acordo pré-nupcial existente com separação de bens, o estatuto do réu como parte culpada e a transferência maliciosa de ativos, o tribunal decide o seguinte: 1. O divórcio entre a autora Leonor Ribeiro e o réu Miguel Monteiro é decretado. 2. O réu Miguel Monteiro não tem direito a qualquer divisão de patrimônio e não tem direito a reclamar pensão de alimentos. 3. O réu é condenado a reembolsar à autora os 320 mil euros que desviou indevidamente, acrescidos de 100 mil euros de indemnização punitiva. 4. Todos os restantes pedidos do réu são indeferidos. O martelo caiu. Miguel afundou-se na cadeira, de olhos vazios. Patrimônio, 0. Dívida, 420 mil euros. Estava acabado. Eu oponho-me. Oponho-me. Carmo correu para a frente, tentando chegar a Leonor, mas foi detida pelos guardas do tribunal. Leonor Ribeiro, sua víbora venenosa, tens tanto dinheiro, porque tens de nos arruinar, vai ser castigada por Deus. Leonor arrumou calmamente os seus papéis e caminhou até a divisória, olhando para a velha senhora histérica. Dona Carmo, não fui eu que vos arruinou. Foi a vossa própria ganância. A sua voz era baixa, mas afiada. Quando estava a exibir a amante do seu filho na festa para me humilhar, pensou no dia de hoje? Quando seu filho estava a usar o meu dinheiro para sustentar outra mulher, disse uma única palavra para o impedir? Estes 420 mil euros são o que o seu filho me deve, e é a justiça que a vossa família me deve. Depois virou-se para o Miguel catatônico. Vou pedir a execução da sentença. Se não consegues pagar, espero que aprecies passar o resto da vida na lista negra do Banco de Portugal. Sem um pingo de simpatia, Leonor saiu da sala de audiências, deixando para trás os soluços desesperados de Carmo e o silêncio mortal de Miguel. Fora do tribunal, o sol brilhava. Ela respirou fundo o ar da liberdade. Parabéns, disse uma voz suave e profunda. Alexandre Salgado estava encostado a um Maybach preto, a segurar um ramo de rosas vermelhas e a sorrir para ela. O que faz aqui? Perguntou ela, agradavelmente surpreendida. Como podia eu faltar a um momento tão importante? Disse ele, entregando-lhe as flores.
Vim buscar a minha namorada ao trabalho e celebrar a sua nova vida. Namorada? Leonor ergueu uma sobrancelha, aceitando o ramo perfumado. Não está a ir depressa demais, Dr. Salgado. De forma alguma, Alexandre afastou suavemente uma mecha de cabelo de trás da orelha dela. Já esperei tempo suficiente. Mais um pouco, e alguém podia antecipar-se. Leonor soltou uma gargalhada genuína e luminosa. Passou-lhe o braço pelo dele. Está bem então, namorado. Onde vamos comer? É por minha conta. Onde quiser, desde que seja contigo. Enquanto se afastavam, o Miguel desgrenhado cambaleou para fora do tribunal e viu-os. A visão de Leonor, a mulher que o adorara outrora, a rir-se alegremente com um homem 1000 vezes superior a ele, era um punhal cravado no seu coração. Ele não passava de lixo deitado na berma da estrada. Para que estás a olhar? Já não nos envergonhaste o suficiente. Carmo deu-lhe uma palmada nas costas. Começa mais é a pensar em como vais arranjar aquele dinheiro. São mais de 400 mil. Se não pagarmos, vamos pedir esmola para a rua. Miguel cambaleou. Depois virou-se. O último fio de afeto pela mãe estalou. Dinheiro, dinheiro, é a única coisa com que te importas. Rugiu ele, de olhos injetados em sangue. Se não tivesses feito aquele escarcéu, se não te tivesses posto do lado da Catarina, estaria eu aqui hoje? Agora não tenho nada. Estás feliz? Carmo, chocada sem palavras, afundou-se nas escadas do tribunal e começou a lamentar-se. Ai, a minha vida miserável. Criei uma cobra ingrata. Não consegue nem governar a sua própria vida e culpa a mãe. Os transeuntes fitavam o espetáculo. Enojado com a farsa, Miguel não se preocupou em ajudá-la a levantar-se. Virou-se apenas e foi aos tropeções pelo meio da multidão, um homem sem lar para onde voltar. Uma semana depois, no escritório de Leonor, boas notícias. Drá. Ribeiro. Sara entrou de rompante. O tribunal penhorou o carro do Miguel Monteiro e vendeu-o em leilão por 20 mil euros, e fez uma pausa com um ar de satisfação. A Catarina Silva foi presa. Pelos vistos, depois de levar o dinheiro ao Miguel e fugir para o Algarve, meteu-se no jogo online ilegal, perdeu tudo e acabou endividada com agiotas lá embaixo. Foi apanhada em flagrante a tentar roubar um relógio Rolex a um cliente para lhes pagar. Quando a polícia cruzou os dados, viu que havia um mandado de detenção por causa do nosso processo e transferiram-na de volta para Lisboa. Leonor apenas acenou, sem surpresa. Quanto a Dona Carmo, continuou Sara, a conta da pensão dela foi congelada. Ela tem aparecido na obra onde o Miguel está a trabalhar como servente, exigindo que ele a sustente. Ele está prestes a perder esse emprego também. Deixa-os, disse Leonor, com o olhar fixo na linha do horizonte de Lisboa. A partir de agora, não precisas de me reportar mais notícias sobre pessoas irrelevantes. Compreendido, Drá. Ribeiro. E o Dr. Salgado mandou flores. Disse que são parabéns antecipados pela sua promoção à sócia ibérica. Leonor sorriu. A sede confirmara no dia anterior. Devido ao sucesso monumental do Projeto Olimpo, fora promovida para supervisionar todo o mercado do sul da Europa. O seu salário duplicaria. Já não era a nora que sofria humilhações. Era a rainha do seu setor. Nessa noite, o familiar Maybach estava à espera dela lá fora. Alexandre estava junto ao carro, incrivelmente bonito. Cansada? Perguntou ele, pegando na sua pasta. Um bocadinho, disse ela, passando-lhe o braço pelo dele. Qual é a ocasião especial? Há um sítio onde te quero levar. O carro parou na Marina de Cascais. Um luxuoso iate branco chamado Vezes Fênix, vezes estava ancorado. Disse-te que eras como uma fênix a renascer, disse Alexandre, guiando-a para o barco. Um presente de promoção. Imaginei que preferisses a liberdade de ir a qualquer lado em vez de joias. De pé no convés, com o vento no cabelo, a ver as luzes da costa a brilhar na água, toda a dor e traição do passado pareceram derreter. Obrigada, Alexandre, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Obrigada por entrares na minha vida. Ele abraçou-a por trás. Eu é que devia agradecer, Leonor, por seres tão brilhante e por me dares uma oportunidade. Apertou-a nos braços. O passado acabou. A partir de agora, tens-me a mim, a tua carreira e toda a beleza que o mundo tem. Temos um longo e maravilhoso futuro pela frente. Leonor fechou os olhos
e recostou-se no seu abraço, com um sorriso de pura felicidade. Sim, um longo e maravilhoso futuro. A mulher submissa que ela outrora fora desaparecera. No seu lugar, estava uma mulher no controlo total do seu destino, com um amor que era seu igual. Esta era a vida que ela merecia. No apartamento escuro, e a cheirar a mofo, pairava no ar o odor de noodles instantâneos. Carmo agarrava a notificação de execução final do tribunal, de olhar enlouquecido. "Mãe, para de olhar para isso", disse Miguel, a entrar com 2 imperiais baratas na mão. O pó das obras ainda se agarrava à sua roupa. 420 mil euros. Carmo murmurou, e depois olhou para ele com olhos desesperados. "Miguel, vai lá e implora-lhe. Vocês já foram casados. Ela é tão rica. O que são os trocos para ela? Humilha-te, rasteja, ela vai ter pena de ti." "Pena?" Miguel deu uma risada seca. "Mãe, não a viste no tribunal." Ela olhou para mim como se eu fosse um cão. "Ela não é a mesma mulher que era. Então o que fazemos? Supõe-se que eu ande a recolher garrafas para pagar isto?" lamentou Carmo. "A culpa é toda daquela Catarina, destruidora de lares. Eu sabia que era má reis." A mão de Miguel apertou a garrafa de cerveja. A menção do nome de Catarina, um ódio profundo encheu-lhe os olhos. Se ele não tivesse sido tão fútil, se não tivesse deixado a mãe humilhar Leonor naquela festa, ainda estaria a viver a vida boa. Mas não havia ses na vida, apenas consequências. 6 meses depois, na Cimeira Financeira no Centro de Congressos de Lisboa, os holofotes estavam focados numa só pessoa. E agora, por favor, recebam a vencedora do prêmio investidora mais influente deste ano e a nossa oradora principal, sócia-diretora, Adra, Leonor Ribeiro. Sob aplausos estrondosos, Leonor caminhou para o palco num fato azul escuro, irradiando poder e confiança. "Boa noite a todos", começou ela. "Há 2 anos, alguém me disse que no Poço de Lobos, que é a banca de investimento, o lugar de uma mulher era apenas decorativo. Hoje, com os resultados da nossa empresa, estou aqui para vos dizer que o gênero é o maior teto de vidro no mundo dos negócios e que foi feito para ser quebrado." Na primeira fila, Alexandre Salgado observava, de rosto a irradiar orgulho. Esta era o seu amor, a sua rainha. Mais tarde, no cocktail, uma confusão à porta chamou a atenção de todos. Um homem de aspecto miserável e esfarrapado tentava forçar a entrada. "Deixem-me entrar. Preciso de ver a Leonor Ribeiro. Sou o ex-marido dela." Era Miguel, parecia uma pessoa completamente diferente, quebrado e demente. "Leonor, és tão rica. Por que tiveste de me arruinar? A minha mãe está doente. Precisa de cirurgia. Dá-me só 50 mil euros. Não, 10 mil. Por favor, eu imploro." A multidão murmurava com repulsa. Leonor virou-se, com uma expressão indecifrável. Caminhou em direção a ele, a voz fria como gelo. "Miguel Monteiro, isto é uma cimeira financeira. Não é um balneário público para lavares a tua roupa suja. Leonor, por favor, ajuda-me", lamentou-se ele. "O mestre de obras fugiu com o nosso salário. A minha mãe teve um AVC. Tu costumavas dar de comer aos gatos vadios, lembras-te? És boa pessoa. Pensa nisso como caridade. A bondade é reservada para quem a merece", disse ela. Virou-se para um segurança. "Por favor, reforcem a segurança. Não podemos ter esta imundícia a contaminar o evento." Ao ver que todas as esperanças estavam perdidas, Miguel tirou um X-ato enferrujado. "Se não me deixas viver, então morremos todos", gritou, atirando-se a ela. Numa fração de segundo, Alexandre estava lá. Um pontapé rápido partiu o pulso de Miguel, fazendo a lâmina voar. Num instante, ele tinha Miguel imobilizado no chão, com a voz num rosnar baixo e perigoso. "Queres mesmo morrer?" Os seguranças entraram de rompante e arrastaram Miguel aos gritos. O caos acalmou. Alexandre virou-se para Leonor, a raiva substituída por profunda preocupação. "Estás bem?" Ela abanou a cabeça, um calor a espalhar-se-lhe pelo peito. "Estou bem. Obrigada, Alexandre. Proteger-te é o meu instinto", disse ele, pegando-lhe na mão. Virou-se depois para os convidados chocados. "Peço desculpa pelo distúrbio. Aquele homem é o ex-marido da minha noiva. Como podem ver, a decisão de a separar dele foi a melhor decisão que ela alguma vez tomou." "Noiva?" Leonor olhou para ele, surpreendida.
Alexandre sorriu e ajoelhou-se. Abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um brilhante anel de diamante rosa. Leonor, eu ia esperar, mas aquele momento agora fez-me perceber que não quero esperar nem mais um segundo. Quero estar oficialmente a teu lado para te proteger de cada tempestade. Queres casar comigo? Lágrimas encheram os olhos de Leonor. Este homem curara-a, mostrara-lhe o que era o verdadeiro amor e parceria. A sala irrompeu em aplausos. Aceita, aceita! Com um sorriso radiante, ela acenou. Sim, um mês depois, Miguel Monteiro foi condenado a 5 anos de prisão por tentativa de homicídio. Carmo, sem abrigo e sozinha, acabou num albergue da Santa Casa. Catarina continuava a cumprir pena por furto. Os vilões tinham recebido seus justos castigos e Leonor estava na sede da sua empresa, a olhar para Lisboa. Na sua secretária estava um convite de casamento com os nomes dela e de Alexandre. O telemóvel tocou. Era uma mensagem da Bia. Sim, amiga, este é o derradeiro final de Mulherão. Tão orgulhosa de ti, Leonor sorriu. Alexandre apareceu à porta. A luz do sol a emoldurar, como um halo. Pronta para ir, futura Seara Salgado? Perguntou ele, estendendo a mão. Ela aproximou-se e colocou a mão na dele. Sempre. Lá fora o sol punha-se, pintando o céu de ouro e rosa. A sua era de ouro estava apenas a começar. 1 ano depois, o casamento do século teve lugar no Hotel Ritz, em Lisboa. A lista de convidados era o quem é quem do mundo empresarial ibérico. Leonor, num deslumbrante vestido feito à medida, caminhou pelo corredor em direção a Alexandre. Há 2 anos, saíra sozinha de uma festa, humilhada. Hoje, caminhava em direção ao seu futuro, rodeada de amor e respeito. Ao trocarem alianças, ela sussurrou: obrigada por me mostrares que o melhor amor é uma parceria, um terreno igualitário onde nos construímos mutuamente. Num canto sombrio da área da Grande Lisboa, numa sala de visitas da prisão, Carmo olhou para a casca oca do seu filho. Miguel, meu filho, soluçou. Estou a viver numa cave a comer sobras. Não era isso que querias, mãe, respondeu ele com voz morta. Foste tu que começaste isto tudo. Tu arruinaste-me. O tempo de visita terminou. Ao sair do estabelecimento prisional, Carmo olhou para um ecrã de televisão que mostrava o casamento de Leonor. O título dizia: Rainha do Investimento Leonor Ribeiro casa-se com presidente do Grupo Salgado. Carmo fitou o ecrã. Lágrimas de arrependimento amargo a escorrerem-lhe pelo rosto. Se ela tivesse demonstrado uma gota de respeito à sua nora. Noutra parte do país, Catarina lavava cabeças num salão de cabeleireiro barato, com as mãos ásperas e gretadas do shampoo abrasivo. Viu a mesma reportagem, a mesma noiva deslumbrante. A toalha rasca que tinha nas mãos caiu ao chão. A mulher que ela outrora desdenhara vivia agora um conto de fadas, enquanto ela, que apostara tudo na juventude e na esperteza salóia, estava presa num pesadelo. 5 anos depois, Leonor, agora uma lenda no seu setor, encerrava uma reunião. Ribeiro, aqui está a agenda para o próximo trimestre, disse Sara. Agora ela própria sócia sênior, pousando o papel na secretária. Leonor sorriu. E por favor, cancela os meus compromissos para esta noite. É o aniversário da minha filha. Nesse instante, a porta abriu-se de rompante e uma menina de vestido cor-de-rosa entrou a correr. Mamã, o rosto de Leonor iluminou-se enquanto pegava na filha ao colo. Meu amor, o que fazes aqui? O papá veio buscar-te. Alexandre estava à porta, a segurar o bolo de chocolate do Landeu favorito de Leonor. Só ficara mais bonito com a idade. Sara, Salgado, dar-me-ia a honra de jantar comigo? Perguntou, com um sorriso caloroso. Leonor, a segurar a filha, aproximou-se e beijou-o. A honra é toda minha. Lá fora o sol punha-se, banhando a cidade do Tejo em tons de ouro. A dor do passado há muito desaparecera, substituída por uma vida mais brilhante e gratificante do que alguma vez imaginara. Aprendera que a verdadeira força não residia em nunca ser ferida, mas em carregar as cicatrizes e ainda assim continuar a correr em frente. E que a verdadeira felicidade não residia em depender de alguém, mas em saber que tinhas o teu próprio pão e encontrares uma pessoa maravilhosa com quem o partilhar. Este era o final perfeito de Leonor Ribeiro.